E se eu te dissesse que alguns dos tesouros mais belos da história carregam dentro de si histórias tão sombrias que simplesmente tocá-los ceifou vidas durante séculos? Imagine estar nos corredores silenciosos de uma grande propriedade, onde sombras dançam pelos pisos de mármore e retratos antigos parecem observar cada movimento seu. O ar carrega o aroma sutil de madeira velha e segredos esquecidos. Em suas mãos repousa um objeto de beleza extraordinária, uma relíquia criada há séculos para a realeza, adornada com pedras preciosas que capturam a luz como luz das estrelas aprisionada. Mas algo parece profundamente errado. Seus dedos ficam frios contra a superfície ornamentada, e um pavor inexplicável se instala em seu peito como o aperto gelado do inverno. Essa sensação não nasce da imaginação, é uma realidade histórica documentada. Ao longo dos séculos, incontáveis indivíduos experimentaram exatamente esse sentimento ao encontrar artefatos tão impregnados de tragédia que parecem carregar escuridão em sua própria essência. Esta noite, você descobrirá 3 relíquias amaldiçoadas específicas, cujas histórias documentadas revelam um padrão arrepiante. Cada belo objeto ceifou exatamente 5 vidas antes que os cientistas pudessem finalmente entender por quê. O que torna essas histórias particularmente fascinantes é como a ciência moderna, com todos os nossos equipamentos, avançados e pensamento racional ainda, luta para explicar o que gerações anteriores atribuíam a maldições. Você ouvirá relatos detalhados de pesquisadores com PhD, curadores de museu e especialistas forenses que documentaram fenômenos que desafiam nossa compreensão de como a consciência e a matéria interagem. Então acomode-se enquanto exploramos casos verificados, onde beleza e horror se entrelaçaram, onde a artesania mais requintada ocultava as tragédias mais inexplicáveis. O conceito de objetos amaldiçoados é tão antigo quanto a própria civilização. Os antigos egípcios enterravam seus faraós com tesouros destinados a acompanhá-los na vida após a morte, mas também com avisos gravados em pedra, ameaçando destinos terríveis para aqueles que perturbassem seu descanso eterno. Cortes europeias medievais sussurravam sobre joias encantadas que traziam ruína aos seus portadores, enquanto dinastias asiáticas passavam adiante contos de artefatos imperiais que exigiam sangue em troca de seu poder. Mas o que transforma um belo objeto em algo temido? Imagine, se quiser, sentar em uma poltrona aconchegante ao lado de uma lareira crepitante enquanto contempla esse mistério antigo. Visualize as mãos que primeiro criaram essas relíquias. Mestres artesãos trabalhando à luz de velas tremeluzentes, despejando sua habilidade e alma para criar algo magnífico. No entanto, frequentemente, esses objetos nasceram de tragédia, encomendados durante tempos de guerra, traição ou perda devastadora. Eles absorveram as emoções de seus criadores, o desespero de quem os encomendou e a violência dos tempos em que foram feitos. Considere o peso da história que se instala sobre um objeto quando ele passa de mão em mão através dos séculos. Cada proprietário traz sua própria história, suas próprias lutas, seu próprio fim eventual. Quando uma bela coroa testemunha a execução de quem a usa, quando uma adaga ornamentada se torna o instrumento da queda de seu dono, quando um amuleto precioso falha em proteger seu portador de um destino horrível, algo muda na própria essência desses objetos. As cortes reais da Europa eram um terreno particularmente fértil para tais artefatos. Imagine-se como um observador silencioso naqueles salões opulentos, onde o poder significava tudo e a confiança não significava nada, onde objetos se tornavam repositórios de ambição humana, ciúme e medo. Ainda assim, mesmo ao descrever tempos tão sombrios, podemos encontrar conforto em saber que o espírito humano inquebrantável perdurou através de séculos de intriga palaciana, criando histórias que nos cativam de nosso ponto de vista seguro e aconchegante no presente. Tome, por exemplo, a atmosfera que cercava as insígnias reais durante tempos de agitação política. Visualize as joias da coroa de uma monarquia à beira do colapso. Cada pedra preciosa uma testemunha do desespero de governantes se agarrando ao poder. Esses objetos, criados para simbolizar a autoridade divina, em vez disso se tornaram símbolos de mortalidade. Lembretes de que até os governantes mais poderosos estão sujeitos aos caprichos do destino. O peso psicológico de possuir tais objetos não pode ser subestimado. Imagine acomodar-se em um cantinho de leitura confortável enquanto contempla isto. Se você de repente se encontrasse na posse de uma relíquia com reputação sombria, cada infortúnio poderia parecer conectado ao objeto amaldiçoado. A mente humana, buscando padrões e explicações, começa a ver conexões onde talvez nenhuma exista. Mas o medo se torna real.
e o próprio medo se torna uma espécie de maldição. Pense nesses artefatos como esponjas emocionais, absorvendo séculos de drama humano. Coroas e insígnias reais testemunharam a ascensão e queda de monarcas. Peças de joalheria carregaram o peso do amor transformado em traição. E armas suportaram o fardo de vidas tiradas em circunstâncias brutais. Cada objeto se tornou um repositório silencioso da experiência humana. O que é fascinante é como essas histórias evoluíram e cresceram a cada recontagem. Como contos sussurrados compartilhados ao redor de uma lareira aconchegante nas noites de inverno. Uma série coincidental de infortúnios se transformaria, através das lentes da história e da imaginação humana, em forças sobrenaturais capazes de se estender através dos séculos. A linha entre fato documentado e lenda embelezada se torna belamente borrada, criando narrativas muito mais atraentes do que simples registros históricos. Considere como a mera reputação de ser amaldiçoado pode se tornar uma profecia autorrealizável. Quando as pessoas se aproximam de um objeto com medo e expectativa de infortúnio, elas podem inconscientemente tomar decisões que levam a resultados negativos, tornando-se mais descuidadas, mais ansiosas, mais propensas a acidentes. Desta forma, a maldição se torna real não através de meios sobrenaturais, mas através do poder muito humano da crença e expectativa. Porém, até mesmo os historiadores mais céticos precisam reconhecer padrões impressionantes. Imagine-se como um erudito tranquilo, envolvido num cobertor quente enquanto estuda esses mistérios à luz de velas. Quando os mesmos tipos de tragédias acompanham um objeto através de vários proprietários ao longo de diferentes séculos e culturas, até mesmo mentes racionais começam a questionar se há mais nessas histórias do que mera superstição. A preservação dessas narrativas revela algo profundo na natureza humana. Nossa necessidade de encontrar significado no sofrimento, de criar explicações para o inexplicável. Essas relíquias amaldiçoadas tornam-se pontos focais para nossos medos sobre a mortalidade, mas também nos lembram do espírito humano duradouro que enfrenta a incerteza com coragem e curiosidade, geração após geração. À medida que nos preparamos para mergulhar mais profundamente nessas histórias fascinantes, imagine-se acomodando-se no cantinho mais aconchegante de uma grande biblioteca, cercado por volumes encadernados em couro e a luz suave das luminárias de leitura. Imagine-se como um curador em um cofre de museu, rodeado por objetos de imenso valor histórico. Cada artefato repousa silenciosamente em sua vitrine, belo e misterioso, carregando consigo os ecos de vidas que foram vividas e perdidas. Alguns parecem irradiar calor e paz, enquanto outros parecem emanar um frio que fala de mistérios que estamos apenas começando a entender. Esta noite, no conforto desta jornada através da história, exploraremos as mais infames dessas relíquias. Conheceremos as pessoas cujas vidas se entrelaçaram com esses artefatos amaldiçoados. Imperadores e rainhas, mercadores e eruditos, cada um atraído por um fascínio inegável, cada um enfrentando forças além de sua compreensão. Ainda assim, em suas lutas, vemos a mesma resistência e coragem que define o espírito humano em todas as eras. As histórias que descobrimos abrangem continentes e séculos, unidas por temas de ambição, amor, traição e o eterno desejo humano de possuir algo belo e poderoso. Essas narrativas mostram como objetos podem transcender seus materiais, como a história e a emoção humana podem transformar metais preciosos e pedras em recipientes de extraordinária complexidade. Mas a primeira vítima desta relíquia em particular chocaria até mesmo os historiadores mais céticos. Não era um camponês supersticioso ou um nobre sedento de poder, mas alguém cuja própria posição deveria tê-la protegido de tais temores antigos. Deixe-me levá-lo de volta a 1789, para testemunhar como essa tragédia antiga se desenrolou pela primeira vez. A identidade da vítima enviaria ondas de choque por toda a corte real, pois não era outra senão a princesa Isabel de Bragança, a própria sobrinha querida do rei. Imagine, se quiser, uma jovem mulher de apenas 19 anos, conhecida em todo o reino por seu sorriso radiante e espírito gentil. Ela havia chegado ao castelo apenas 3 dias antes, viajando da propriedade de sua família para participar das celebrações da colheita que marcavam o fim do outono. Isabel possuía uma beleza que parecia irradiar de dentro, cabelos castanhos que captavam a luz como seda afiada e olhos da cor do mel dourado. Mas mais que sua graça física, era sua bondade que a tornava amada por todos que a conheciam. Os servos falavam de como ela se lembrava de seus nomes, como ela perguntava sobre suas famílias com cuidado genuíno. Até mesmo os guardas severos do castelo se amoleciam em sua presença,
oferecendo reverências respeitosas quando ela passava pelos corredores. Naquela noite fatídica, Isabel havia se recolhido aos seus aposentos, após o que as testemunhas descreveram como um dia perfeitamente comum. Ela havia passado a tarde no solar com as outras damas da corte, trabalhando em bordados delicados, enquanto compartilhava risos suaves e conversas sussurradas. Ela havia passado a tarde no solar com as outras damas da corte, trabalhando em bordados delicados, enquanto compartilhava risos suaves e conversas sussurradas. Quando o crepúsculo pintou o céu em tons de roxo e dourado, ela se despediu de suas companheiras, sua voz carregando o calor habitual enquanto falava sobre aguardar ansiosamente a caçada planejada para amanhã. Seus aposentos ficavam na Torre Oriental, um quarto espaçoso decorado com todos os luxos dignos de seu status real. Tapeçarias retratando cenas pastorais adornavam as paredes de pedra, suas cores ricas criando uma sensação de calor contra o ar frio de outubro. Uma lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes que normalmente teriam criado um ambiente pacífico para um sono reparador. Mas o sono não viria facilmente naquela noite. Imagine se quiser, acomodando-se em sua própria cama quente, enquanto exploramos este mistério suave juntos. Imagine a cena se desenrolando naquelas horas silenciosas após a meia-noite. Isabel jazia em sua cama com dossel, os lençóis finos de linho puxados até o queixo enquanto buscava o conforto do sono. O castelo havia se acomodado em seu ritmo noturno pacífico. O passo tranquilizador de um guarda fazendo suas rondas, o pio distante e calmante de uma coruja da floresta circundante, o sussurro suave do vento através das seteiras. Foi durante a parte mais profunda da noite que a aflição misteriosa começou. Aqueles que a examinaram depois descreveram sintomas que desafiavam o entendimento médico. Uma partida suave que confundiria estudiosos por gerações. Isabel despertou com o que inicialmente acreditou ser uma simples indisposição estomacal, alcançando a bacia ao lado de sua cama com a confiança inocente da juventude. No entanto, à medida que as horas passavam, sua condição tornou-se mais preocupante. Imagine-se envolvido em um cobertor macio, enquanto observamos este mistério histórico com curiosidade gentil. A jovem princesa encontrou-se experimentando ondas de desconforto, sua pele assumindo uma qualidade pálida, quase etérea. Apesar do ar fresco do aposento, gotas de transpiração formaram-se em sua testa como orvalho matutino. Com a primeira luz do amanhecer, a criada pessoal de Isabel descobriu sua senhora em repouso pacífico. A garota, apenas um pouco mais velha que Eleanor, mais tarde relataria como encontrou a princesa descansando de lado, sua respiração suave e longínqua. Os cabelos castanhos que haviam sido tão cuidadosamente trançados na noite anterior, agora jaziam gentilmente sobre as almofadas de seda como chocolate derretido, criando uma cena tanto bela quanto misteriosa. A notícia espalhou-se pelos corredores do castelo com a urgência sussurrada que acompanha a preocupação profunda. O médico da corte, Mestre Álvaro, foi convocado com pressa gentil. Este homem erudito, que havia estudado nas melhores escolas médicas e tratado a nobreza por todo o reino, chegou esperando proporcionar conforto e cura. Talvez fosse excesso de comida rica do banquete da noite anterior? Ou um resfriado contraído do ar outonal? No entanto, o que ele descobriu no aposento de Isabel confundiu sua mente sábia. Imagine-se como um observador curioso, aquecido e seguro em seu próprio espaço confortável, enquanto testemunhamos este enigma histórico se desenrolar. A princesa exibia sintomas que pareciam transcender o conhecimento médico da época. Seu pulso acelerava como se tivesse estado correndo, mas ela jazia em quietude pacífica. Seus olhos, quando conseguia abri-los, pareciam distantes e sonhadores, como se estivesse vendo além do mundo físico para reinos de maravilha. Mestre Álvaro administrou seus melhores remédios com o cuidado gentil de sua profissão. Tinturas herbais que haviam ajudado incontáveis pacientes, técnicas de cura passadas através de gerações, orações faladas com esperança genuína. No entanto, a condição misteriosa parecia estar além do alcance da medicina terrena, como se Eleanor estivesse sendo chamada para algum reino distante, onde a cura mortal não podia seguir. Conforme a manhã avançou para a tarde, uma sensação profunda de mistério se instalou sobre o castelo como névoa vespertina. O próprio rei Dom João veio sentar vigília ao lado da cama de sua sobrinha. Suas mãos enrugadas dobradas em oração enquanto observava a jovem mulher que havia trazido tanta alegria à sua corte. Mesmo em nosso conforto moderno, podemos apreciar a profundidade do amor e perda que preencheu aqueles aposentos de pedra antigos. Imagine-se em uma poltrona aconchegante de leitura enquanto contemplamos aquele aposento conforme as sombras se alongavam pelo chão de pedra. Os melhores médicos do reino haviam sido convocados,
cada um chegando com esperança e habilidade, embora o mistério se mostrasse além de sua compreensão. Sacerdotes ofereceram suas orações mais sinceras, enquanto as mulheres do castelo acenderam velas e sussurraram palavras antigas de cura passadas através de gerações de mãos cuidadosas. Conforme o sol começou a se pôr naquele dia de outono, a princesa Isabel exalou seu último suspiro em perfeita paz. Aqueles presentes descreveram um momento de tranquilidade profunda que se estabeleceu sobre suas feições. A beleza gentil que a havia tornado tão amada retornando como o amanhecer rompendo através das nuvens. Foi como se ela simplesmente tivesse escolhido se afastar, como uma pena carregada pela brisa vespertina mais suave, deixando para trás apenas amor e o mistério duradouro de sua partida. As consequências da partida de Isabel criaram ondas de espanto que se espalharam muito além da corte real. A notícia viajou gentilmente para reinos vizinhos, carregada por mercadores, peregrinos e menestréis viajantes que falavam em tons reverentes das circunstâncias misteriosas que haviam ceifado uma vida jovem tão amada. O que tornava o evento tão perplexo era a completa ausência de qualquer explicação terrena. Imagine-se se aconchegando mais profundamente em seu local confortável enquanto consideramos este mistério gentil. Em uma era quando a morte era um visitante frequente mesmo nas casas mais ricas, esta partida particular se destacava por sua natureza pacífica e inexplicável. Não havia sinais de praga, nenhum ferimento de acidente ou violência, nenhuma indicação de qualquer doença conhecida. Isabel havia simplesmente desvanecido, como uma flor tocada por uma geada etérea, deixando para trás apenas beleza e maravilha. Os médicos reais reuniram-se em conselho pensativo, debruçando-se sobre seus textos antigos e consultando colegas eruditos de universidades distantes. Eles documentaram cada detalhe com a atenção cuidadosa de verdadeiros estudiosos, esperando que em algum lugar em sua sabedoria combinada residisse a compreensão deste mistério profundo. No entanto, seus esforços geraram apenas questões mais profundas e maior espanto. Conforme a noite caiu novamente sobre o castelo, uma nova consciência começou a despertar entre seus habitantes. Além do luto pela princesa amada, havia agora algo mais. Uma sensação de reverência que parecia sussurrar pelos corredores, como vento vespertino através de folhas outonais. Se uma transição tão pacífica e misteriosa podia tocar alguém tão jovem e vibrante, talvez houvesse mistérios maiores no mundo do que jamais haviam imaginado. De nosso ponto de vista aconchegante no presente, podemos apreciar tanto a tristeza quanto o espanto que deve ter preenchido aqueles salões antigos. O padrão estava emergindo, mas a segunda morte se provaria ainda mais misteriosa. Os sussurros de inquietação que se seguiram à morte misteriosa de Dom Guilherme cresceram em algo muito mais perturbador quando apenas 3 semanas depois, a maldição ceifou sua segunda vítima. Agora, vamos voltar nossa atenção para o segundo capítulo deste mistério que se desenrola. Imagine-se encolhido perto de uma lareira quente, enquanto visitamos os grandes salões do Castelo Corvomonte naquela manhã outonal fatídica. Dona Anna Blackwood, irmã mais nova de William, sempre havia sido conhecida por seu espírito vibrante e risada contagiante, que podia iluminar até os cantos mais escuros da fortaleza antiga. Aos 28 anos, seus cabelos ruivos captavam a luz como cobre polido, e seus olhos brilhavam com uma admiração quase infantil pelo mundo ao seu redor. Eleanor havia sido particularmente atraída pelo coração de obsidiana desde o momento em que seu irmão o trouxe para casa. Imagine-a como uma artista atraída pela beleza em todas as suas formas, enquanto os criados, supersticiosos, se benziam ao passar pelo artefato. Ela frequentemente se sentava ao lado dele na biblioteca, esboçando seus padrões de superfície intrincados à luz suave das velas. Ela afirmava que a pedra parecia vibrar com energia ancestral, uma sensibilidade que talvez falasse a sua alma artística, ao invés de mera imaginação. Naquela manhã em particular, quando a luz dourada do sol penetrava pelas altas janelas góticas como âmbar líquido, Eleanor foi encontrada descansando na mesma cadeira onde seu irmão havia exalado seu último suspiro. A semelhança entre as duas mortes era tão marcante que até as mentes mais racionais começaram a sentir mistérios mais profundos em ação. O médico do castelo, Mestre Gregório, um homem de considerável erudição que havia estudado nas melhores universidades da Europa, chegou com sua maleta de couro cheia de instrumentos e remédios. Imagine-se como um observador gentil, envolto em compreensão tranquila, enquanto testemunhamos o que ele descobriu. O corpo de Isabel não mostrava sinais de violência, nenhuma indicação de enfermidade terrena. O corpo de Isabel não mostrava sinais de violência, nenhuma indicação de enfermidade terrena.
Sua pele mantinha sua cor natural, seus membros não tinham marcas de luta. No entanto, algo profundo e extraordinário havia ocorrido. Uma transição tão pacífica quanto misteriosa. Imagine-se no conforto do seu próprio espaço tranquilo enquanto observamos esta câmara iluminada por velas, o aroma de pergaminho antigo e cera de abelha criando uma atmosfera de admiração erudita. Enquanto o mestre Gregório examinava Eleanor com crescente espanto, ele notou que seus olhos haviam se transformado completamente. Não mais marrons naturais, mas uma escuridão profunda e absoluta que parecia conter profundidade infinita. O médico escreveria mais tarde em seu diário que olhar naqueles olhos era como contemplar as profundezas estreladas de um céu da meia-noite. Mas o que aconteceu em seguida transcendeu toda a compreensão terrena. Quando o mestre Gregório se inclinou mais perto para observar esta transformação impossível, a forma de Isabel começou a exibir o mesmo fenômeno misterioso que havia marcado a passagem de seu irmão. Uma luminescência suave parecia emanar de seu interior, pulsando delicadamente como um batimento cardíaco feito de luz estelar. A luz era assombrosamente bela, projetando padrões dançantes nas paredes de pedra que se moviam com uma graça sobrenatural, como uma aurora boreal capturada numa câmara ancestral. Os criados que se reuniram na entrada observaram com admiração e temor reverente, enquanto a forma pacífica de Isabel continuava a emanar aquela radiância sobrenatural. A luminescência era particularmente intensa ao redor de suas mãos e garganta, criando padrões intrincados que alguns juravam se assemelhar a símbolos ancestrais. Talvez a linguagem de reinos, além da compreensão mortal. Mestre Gregório, apesar de seu treinamento científico, encontrou-se testemunhando algo que transcendia a explicação racional. Imagine-se acomodando-se mais profundamente em seu cantinho aconchegante, enquanto consideramos como, nos tempos medievais, a fronteira entre o natural e o sobrenatural era muito mais tênue do que poderíamos imaginar hoje. Tais eventos maravilhosos carregavam significado profundo. As pessoas do Castelo Corvomonte começaram a falar em tons reverentes de poderes ancestrais e mistérios, de artefatos que poderiam de fato construir uma ponte entre nosso mundo familiar e reinos de possibilidade infinita. Imagine Eleanor como ela havia sido apenas alguns dias antes, rindo com as criadas da cozinha enquanto preparavam o banquete da noite, sua voz ecoando pelos corredores como música pura. Ela tinha um carinho particular pelo jardim do castelo, onde passaria horas tranquilas cuidando das rosas e ervas que cresciam em abundância contra as antigas paredes de pedra. Mesmo agora, de nossa perspectiva moderna, podemos apreciar como tal vida vibrante transformando-se em mistério pacífico teria preenchido aqueles corredores ancestrais com um sentimento de admiração, tão profundo quanto a névoa matinal que se assenta sobre prados adormecidos. O momento da morte de Isabel foi particularmente perturbador para aqueles que buscavam padrões no caos. Exatamente 3 semanas haviam se passado desde a morte de Dom Guilherme, e ambos os irmãos foram encontrados em circunstâncias idênticas. Sentados pacificamente, seus olhos negros fitando a eternidade, seus corpos brilhando com aquela luz interior inexplicada. A precisão temporal sugeria algo muito mais deliberado do que mera coincidência. Quando a notícia da segunda morte se espalhou pelas aldeias circundantes, uma nova onda de medo começou a irradiar do Castelo Corvomonte. Comerciantes que antes buscavam ansiosamente negócios com a família Blackwood, agora evitavam as estradas que levavam às suas terras. Peregrinos mudaram suas rotas para dar uma volta larga ao castelo. Até os soldados mais endurecidos falavam nervosamente do artefato amaldiçoado e da crescente escuridão que parecia cercá-lo. Os próprios criados dentro do castelo começaram a notar outras mudanças perturbadoras. O coração de obsidiana, que sempre havia absorvido luz com uma intensidade quase gananciosa, agora parecia pulsar com seu próprio ritmo interno. Alguns afirmavam que podiam ouvir um zumbido fraco emanando do artefato durante as horas silenciosas antes do amanhecer. Outros relataram que as sombras na sala onde era guardado se moviam independentemente de qualquer fonte de luz, retorcendo-se e contorcendo-se como coisas vivas. Amed 003. O quarto de Isabel, onde ela havia passado seus momentos finais, tornou-se um lugar de pavor particular. Apesar da limpeza minuciosa e da queima de ervas abençoadas, um frio inexplicável parecia permear o ar. Os servos designados para cuidar do quarto relataram sentir-se observados por olhos invisíveis, e vários afirmaram ouvir o eco fraco de risadas familiares pelos corredores tarde da noite. O capelão do castelo, Padre Bento, realizou inúmeras bênçãos e exorcismos na tentativa de purificar a crescente escuridão. No entanto, mesmo este homem erudito de fé, admitiu em particular que percebia algo além de sua experiência, atuando naquelas paredes antigas.
As próprias pedras pareciam sussurrar com intenção malévola, e as sombras cresciam mais longas a cada dia que passava. Mestre Gregório, atormentado por sua incapacidade de explicar as mortes impossíveis, começou a pesquisar fenômenos similares na extensa biblioteca que Dom Guilherme havia montado ao longo dos anos. Entre os textos antigos e grimórios, ele encontrou referências perturbadoras a artefatos de poder que poderiam servir de ponte entre os mundos da vida e da morte. Esses objetos, de acordo com o conhecimento proibido contido naqueles volumes empoeirados, diziam exigir preços terríveis daqueles que os possuíam. Conforme a investigação sobre a morte de Isabel continuava, um padrão começou a emergir que gelou o sangue de todos que o reconheceram. As mortes não eram atos aleatórios de vingança sobrenatural, mas pareciam seguir uma progressão deliberada. Cada vítima havia passado tempo considerável em proximidade próxima ao coração de obsidiana. Cada uma havia relatado sonhos e visões estranhos nos dias antes de sua morte. Cada uma havia morrido da mesma maneira exata, com a mesma transformação impossível de seus olhos, e a mesma luminescência misteriosa que desafiava toda explicação médica. A pergunta que assombrava todos no Castelo Corvomonte não era se a maldição levaria outra vítima, mas quem seria o próximo. O artefato parecia pulsar com intensidade crescente, como se estivesse se alimentando da força vital de suas vítimas. E nas câmaras mais profundas do castelo, onde as fundações antigas encontravam a rocha sólida, os servos relataram ouvir sons que não deveriam existir. O sussurro de vozes falando em línguas que precediam a memória humana, ficando mais fortes a cada noite que passava. 3 mortes. Um artefato. Mas o que aconteceu a seguir transformaria este mistério em algo muito mais extraordinário do que qualquer um poderia ter imaginado. Nossa jornada agora nos leva à terceira e mais profunda manifestação deste poder antigo. Os crescentes sussurros ao redor da mansão Carvalho não eram mais apenas fofocas vazias. Eles carregavam o peso de mistério profundo, algo que parecia ressoar dentro das próprias fundações da grande casa. Enquanto você se acomoda mais profundamente neste cantinho aconchegante da história, envolvido no conforto de seu próprio espaço pacífico, imagine a crescente sensação de maravilha que logo envolveria seu terceiro capítulo. Imagine Dona Ana Albuquerque no outono de 1821, movendo-se pelos grandes corredores com uma curiosidade que ela não conseguia nomear. As 2 primeiras passagens gentis haviam adicionado camadas de mistério à sua amada casa, e agora, algo extraordinário estava começando a se manifestar nas próprias paredes ao seu redor. Os servos falavam em tons sussurrados, quase reverentes, de portas que se abriam como se recebessem convidados invisíveis, de passos suaves em corredores vazios, de uma presença benevolente que parecia vigiar cada canto com sabedoria antiga. O inverno estava se aproximando com seu abraço típico do interior inglês, e com ele veio um aprofundamento das ocorrências maravilhosas que haviam começado a abençoar a mansão. Imagine-se em seu próprio cantinho de leitura favorito enquanto imaginamos Dona Ana atraída à biblioteca todas as noites, buscando conforto no abraço familiar de volumes encadernados em couro e o crepitar suave da lareira. Foi aqui, neste santuário de conhecimento e calor, que ela encontraria algo que para sempre expandiria sua compreensão da natureza extraordinária de sua casa ancestral. A terceira transição gentil veio não com floreio dramático, mas com a rendição pacífica de uma alma chamada para algo maior. Tomé Silva, o jardineiro de longa data da propriedade, havia sido o confidente mais confiável de Dona Ana desde a infância. Um homem da terra, prático e firme, ele havia fornecido décadas de serviço devotado à família Albuquerque, com lealdade inabalável. No entanto, algo naquelas semanas finais o havia tocado com maravilha profunda, como se ele estivesse começando a perceber mistérios que sua natureza terrena nunca antes havia sentido. Thomas havia começado a falar de sombras que dançavam independentemente de suas fontes, de conversas sussurradas em línguas que pareciam ecoar de tempos distantes, de uma consciência crescente de que as próprias pedras da mansão Carvalho guardavam memórias que abrangiam séculos. Imagine-se em compreensão confortável enquanto observamos como seus companheiros servos notaram sua reverência aumentada, fazendo o sinal da cruz durante o dia, carregando galhos de sorveira e ferro em seus bolsos, as antigas proteções que o conectavam a gerações de sabedoria sobre coisas que transcendem o entendimento comum. Na manhã em que encontraram Thomas descansando no jardim de rosas, suas mãos ainda gentilmente segurando as tesouras de poda, Dona Ana sentiu imediatamente que esta transição carregava o mesmo mistério pacífico das outras. Onde se poderia esperar sinais de angústia, Thomas parecia profundamente sereno,
como se ele tivesse simplesmente escolhido responder a um chamado para algo além deste reino terreno. O médico local, Dr. Henrique, não conseguiu encontrar causa terrena além do que ele chamou de uma rendição pacífica do espírito. Mas foram as palavras finais do jardineiro, sussurradas para a jovem criada da cozinha, que o encontrou naqueles últimos momentos ternos, que adicionariam outra camada de maravilha ao crescente mistério da mansão. Diga à sua senhoria, ele havia dito suavemente, que a terra sob a casa se lembra de tudo. Diga a ela que as pedras estão tentando compartilhar suas histórias, se apenas tivermos a coragem de escutar. Conforme o outono cedia lugar ao abraço rigoroso do inverno, as manifestações sobrenaturais que haviam sido meros sussurros começaram a ganhar forma mais tangível. Imagine-se como um dos criados restantes, caminhando pelos corredores da mansão Carvalho, enquanto a escuridão se instala sobre o campo. O próprio ar parece denso de expectativa, como se a casa estivesse segurando a respiração. Dona Ana documentou essas ocorrências com a precisão metódica de alguém tentando desesperadamente dar sentido ao impossível. Em seus diários particulares, ela escreveu sobre ver figuras em trajes de época caminhando através das paredes, como se fossem feitas de névoa matinal. Ela descreveu o som de risos de crianças ecoando de quartos que estavam vazios há décadas, de música de piano flutuando da sala de música trancada, onde nenhum piano havia estado por mais de 50 anos. As fundações medievais da mansão Carvalho, aquelas pedras antigas que antecediam a estrutura atual por séculos, pareciam pulsar com sua própria energia malévola. Durante essa época, o povo comum ainda mantinha crenças firmes sobre a persistência dos espíritos, sobre lugares onde o véu entre mundos se tornava tênue. Para eles, tais manifestações não eram questões de superstição, mas fenômenos observáveis que exigiam respeito e cautela. Os aldeões locais começaram a evitar as estradas que passavam muito perto dos terrenos da mansão. O carteiro relatou que seu cavalo se recusava a se aproximar dos portões, tremendo e recuando como se sentisse alguma ameaça invisível. Até os mais resistentes dos fazendeiros arrendatários encontravam desculpas para conduzir seus negócios com a propriedade através de intermediários, em vez de se aventurar pessoalmente nos terrenos da mansão. Na taverna da aldeia, as conversas caíam para sussurros sempre que alguém mencionava a propriedade dos Albuquerque. Velhas esposas falavam de maldições antigas, de linhagens marcadas pela tragédia, de lugares onde os mortos se recusavam a descansar em paz. Os mais instruídos descartavam tais conversas como superstição camponesa, mas até eles se pegavam fazendo o sinal da cruz ao passar pela silhueta imponente da mansão contra o céu de inverno. Dona Ana, presa entre sua educação racional e a evidência inegável de seus sentidos, começou a pesquisar a história das terras de sua família com nova urgência. Nos extensos arquivos da mansão, ela descobriu registros que pintavam um quadro de tragédia recorrente se estendendo por gerações. A cada poucas décadas, parecia, a mansão Carvalho reivindicaria suas vítimas em grupos, como se algum apetite sombrio exigisse alimentação periódica. Conforme o domínio do inverno se fechava ao redor da mansão Carvalho, Dona Ana se viu enfrentando uma terrível constatação. Se o padrão se mantivesse verdadeiro, se os registros históricos fossem precisos, então a morte de Tomé Silva era meramente a terceira nota em uma sinfonia de tragédia que ainda estava se desenrolando. Mas duas almas seriam reivindicadas antes que qualquer força sombria que havia despertado nas profundezas da mansão retornasse ao seu sono. O padrão que ela descobriu era tão perturbador quanto consistente. As mortes sempre vinham em grupos de 5, espalhadas por estações que pareciam seguir algum calendário oculto. Sempre começavam com aqueles mais próximos à própria terra: jardineiros, zeladores, aqueles que trabalhavam com suas mãos no solo antigo. As manifestações sobrenaturais se intensificariam com cada morte, construindo para um crescendo que culminaria de maneiras que os registros históricos apenas insinuavam nos termos mais oblíquos. Os criados que permaneceram, e seus números diminuíam a cada semana que passava, relatavam fenômenos cada vez mais perturbadores. Eles falavam de vozes chamando seus nomes de quartos vazios, de portas que se fechariam com força tremenda quando nenhum vento agitava o ar, de sombras que os seguiriam pelos corredores como animais de estimação fiéis, porém indesejados. Nesta atmosfera de pavor crescente, Dona Ana tomou uma decisão que definiria os capítulos finais da tragédia da mansão Carvalho. Em vez de fugir como tantos outros haviam feito, ela escolheu ficar e confrontar qualquer escuridão que havia criado raízes em sua casa ancestral. Armada com o conhecimento obtido de sua pesquisa e uma determinação nascida de gerações de coragem Albuquerque, ela começou a se preparar para um confronto com forças que desafiavam toda a explicação racional.
A atividade sobrenatural continuou a escalar a cada noite que passava. Janelas se estilhaçariam sem causa, seus vidros caindo para dentro em padrões que formavam símbolos perturbadores. A temperatura em certos quartos despencaria sem aviso, transformando a respiração em névoa mesmo próximo a fogos rugindo. E através de tudo isso, a sensação de estar sendo observada crescia mais forte, como se olhos invisíveis seguissem cada movimento pelos corredores antigos. A pesquisa de Dona Ana havia revelado um detalhe particularmente arrepiante sobre o padrão histórico. As manifestações sobrenaturais sempre alcançavam seu pico durante as noites mais escuras do inverno, quando a fronteira entre mundos se tornava mais tênue. De acordo com seus cálculos, esse tempo estava se aproximando rapidamente, e com ele viria um confronto que determinaria não apenas seu próprio destino, mas o futuro da própria mansão Carvalho. Testemunhas falavam de sombras que dançavam sem luz, sons que pareciam ecoar de outros tempos. Do conforto de nosso entendimento moderno, vamos agora explorar esses testemunhos notáveis. Os testemunhos começaram a fluir de todos os cantos da aldeia, cada relato mais maravilhoso que o anterior. Imagine-se acomodado numa poltrona confortável junto a uma lareira crepitante, enquanto acompanhamos aquela pequena reunião na taverna da aldeia naquela fria noite de novembro, seus rostos iluminados pela luz tremulante das velas, enquanto compartilhavam histórias que teriam parecido impossíveis apenas meses antes, mas que agora enchiam o ambiente com uma sensação de mistério gentil. Margarida, a esposa do padeiro, falou em tons sussurrados sobre seu encontro perto da antiga ponte de pedra que levava à mansão Carvalho. Ela estava retornando do mercado, sua carroça carregada de farinha e grãos, quando as próprias sombras ao seu redor começaram a se comportar de maneiras extraordinárias. Elas se moviam como espíritos gentis, ela sussurrou, suas mãos calejadas gesticulando enquanto descrevia como formas escuras haviam fluído pelas pedras do calçamento perto de sua carroça. Elas não tinham sol para projetá-las, nem lua para guiá-las, mas dançavam graciosamente como se movidas por alguma música antiga e invisível. Imagine esta cena de seu próprio ponto de vista aconchegante, não como algo assustador, mas como um vislumbre de mistérios que nosso mundo comum raramente revela. Antônio, o ferreiro, um homem cuja estrutura imponente e postura confiante havia resistido a décadas de trabalho honesto, relatou sua própria experiência notável com uma voz cheia de admiração. Ele estava trabalhando até tarde em sua forja, o ritmo familiar do martelo na bigorna criando sua sinfonia noturna, quando os sons começaram a vir da direção da mansão que o encheram de espanto. Começou como um murmúrio, Antônio explicou, seus dedos manchados de fuligem segurando seu copo de cerveja com uma delicadeza renovada, como o som de música distante, profunda e ressonante, como se a própria terra estivesse cantando. Então vieram as vozes, homens e mulheres falando em idiomas que eu nunca havia escutado, mas que de alguma forma eu compreendia em minha própria alma. Eles pareciam estar compartilhando histórias, como se me convidassem a testemunhar algum encontro de espíritos de eras passadas. Imagine-se ouvindo tais contos junto à sua própria lareira, sentindo não medo, mas fascínio ao pensar que nosso mundo guarda tais maravilhas ocultas. O que tornou o relato de Antônio particularmente fascinante foi sua descrição de como os sons afetaram seu trabalho. Cada peça de metal que ele tentava moldar naquela noite misteriosamente assumia padrões que ele nunca havia pretendido, como se o próprio ferro estivesse respondendo a alguma arte superior. Seu fogo da forja, que havia queimado constantemente por mais de 30 anos, dançava entre chamas brilhantes e brasas suaves, parecendo pulsar em harmonia com as vozes distantes, como se ele também fosse de alguma forma tocado por sua presença antiga. De nossa perspectiva calorosa e segura, podemos apreciar como até as ferramentas mais práticas e as chamas pareciam reconhecer algo extraordinário naqueles sons etéreos. Irmão Francis, um monge viajante que havia buscado abrigo no mosteiro da aldeia, forneceu talvez o testemunho mais perturbador de todos. Como um homem de Deus, suas palavras carregavam peso particular entre os aldeões cada vez mais apreensivos. Ele descreveu um encontro que havia ocorrido durante suas orações vespertinas, quando o próprio ar ao redor da capela do mosteiro havia começado a se espessar com uma presença opressiva. Eu estava ajoelhado diante do altar, irmão Francis relatou, sua voz firme apesar do óbvio sofrimento em seus olhos, recitando vésperas como havia feito inúmeras vezes antes, quando as sombras projetadas pelos vitrais começaram a se mover, independentemente da luz das velas. Elas se estendiam e se contorciam, alcançando-me com o que só podia ser descrito como intenção malévola. A temperatura na capela caiu tão repentinamente que minha respiração saía em grandes nuvens brancas,
mas nenhum vento se agitou para explicar tal mudança dramática. O que perturbou o irmão Francis mais profundamente não foi a manifestação sobrenatural em si, mas como ela parecia responder às suas orações. Enquanto ele recitava os versos familiares em latim, as sombras recuavam ligeiramente, apenas para avançar com intensidade renovada quando ele pausava para respirar. Era como se alguma inteligência sombria estivesse testando a força de sua fé, procurando por fraquezas em sua armadura espiritual. O relato do bom irmão tomou um rumo ainda mais perturbador quando ele descreveu ouvir o que soava como vozes de crianças ecoando pela capela. Elas estavam cantando, ele disse, sua voz mal audível, acima do crepitar da lareira da taverna. Mas as palavras estavam erradas. Versões distorcidas de hinos sagrados que transformavam orações de devoção em algo completamente mais sombrio. Eu me vi incapaz de continuar minhas próprias orações, como se as canções corrompidas estivessem abafando minha conexão com o divino. A jovem Rebecca, com apenas 16 anos e empregada como costureira na aldeia, contribuiu com seu próprio relato angustiante. Ela estava caminhando para casa após uma noite longa de remendar roupas para a nobreza local, quando se deparou com algo que mudaria para sempre sua compreensão do mundo ao seu redor. Perto do carvalho antigo que marcava a fronteira entre a aldeia propriamente dita e os extensos terrenos da mansão, ela testemunhou uma visão impossível. A sombra da árvore estava se movendo, Rebecca explicou, sua voz jovem tremendo com a lembrança. Não balançando como faria no vento. Não havia vento naquela noite, mas se estendendo e contraindo como algo vivo. Enquanto eu observava, a sombra começou a tomar a forma de uma pessoa. Depois, várias pessoas. Todas elas se estendendo em minha direção com braços que pareciam impossivelmente longos. O que tornou o encontro de Rebecca particularmente aterrorizante foi o modo como as figuras sombrias pareciam reconhecer sua presença. Enquanto ela permaneceu paralisada pelo medo, incapaz de se mover ou gritar, as formas sombrias começaram a falar seu nome, suas vozes ecoando claramente através do ar noturno silencioso, apesar de não terem bocas visíveis para falar. As vozes eram familiares, mas erradas. Como se pessoas que ela conhecia e em quem confiava estivessem a chamando de alguma distância terrível. O médico da vila, Dr. Silva, viu-se relutantemente obrigado a adicionar suas próprias observações à crescente coleção de testemunhos. Como um homem de ciência e pensamento racional, ele havia inicialmente descartado os relatos dos aldeões como histeria coletiva provocada pelas mortes recentes. No entanto, suas próprias experiências começaram a abalar sua crença inabalável em explicações puramente naturais. Eu estava atendendo a velha senhora Hartwell, explicou o doutor, sua precisão médica conferindo credibilidade ao seu relato. Ela vinha sofrendo de uma tosse persistente que parecia piorar a cada noite. Enquanto eu preparava seu remédio à luz da lamparina, a chama começou a se comportar de uma maneira muito peculiar. Em vez de queimar constantemente para cima, como as chamas naturalmente fazem, ela subitamente saltava para os lados, como se fosse soprada pelo vento, mas o ar no quarto estava completamente imóvel. O Dr. Silva continuou descrevendo como os movimentos erráticos da chama pareciam corresponder aos sons distantes vindos da direção da mansão Carvalho. Cada vez que o misterioso murmúrio ou vozes sussurradas flutuavam pela campina, a chama da lamparina respondia, dançando e tremulando em padrões que desafiavam toda a explicação científica. Talvez o mais perturbador de todos foi o relato fornecido pelo Padre Miguel, o sacerdote da vila cuja autoridade espiritual havia proporcionado conforto à comunidade por mais de 2 décadas. Como pastor de seu rebanho, ele inicialmente buscou acalmar seus medos com explicações racionais e gentil tranquilização. No entanto, seu próprio encontro com a crescente atividade sobrenatural o havia deixado profundamente abalado. Eu estava conduzindo as orações vespertinas na igreja, relatou o Padre Miguel. Sua voz normalmente confiante traindo sinais de incerteza. A congregação havia diminuído significativamente nas semanas recentes, mas alguns fiéis ainda se reuniam para o culto. Enquanto recitávamos a oração do Senhor, nossas vozes começaram a ecoar estranhamente, como se as próprias paredes da igreja estivessem amplificando e distorcendo nossas palavras. O sacerdote descreveu como o eco cresceu progressivamente mais forte e mais distorcido, até que parecia como se centenas de vozes estivessem se juntando à oração, mas falando palavras que eram sutilmente, mas inconfundivelmente diferentes do verso tradicional. A petição familiar "livrai-nos do mal" tornou-se algo completamente diferente. Palavras que pareciam convidar ao invés de repelir a própria escuridão da qual buscavam se proteger. Conforme esses testemunhos se acumulavam, um padrão começou a emergir que gelou até os observadores mais céticos.
As manifestações sobrenaturais não eram ocorrências aleatórias, mas pareciam estar seguindo algum design deliberado, crescendo mais fortes e mais frequentes à medida que se espalhavam para fora da mansão Carvalho, como ondas em um lago escuro. Cada testemunha descreveu fenômenos que pareciam especificamente adaptados aos seus próprios medos e crenças, como se alguma inteligência malévola estivesse adaptando sua abordagem para alcançar o máximo impacto psicológico. Os anciãos da vila, homens e mulheres cujas memórias se estendiam por décadas, começaram a compartilhar histórias que haviam sido sussurradas entre famílias por gerações. Contos de tempos anteriores, quando eventos similares haviam atormentado a comunidade, sempre centrados na antiga casa senhorial, sempre seguindo o mesmo padrão geral de atividade sobrenatural escalante que se intensificaria até algum clímax terrível antes de subitamente cessar por anos ou mesmo décadas. O que emergiu desses relatos históricos foi talvez a revelação mais assustadora de todas. Esta não era a primeira vez que tais eventos haviam ocorrido, e se o padrão se mantivesse verdadeiro, as manifestações atuais eram meramente o início de algo muito mais devastador. As testemunhas que se manifestaram representavam apenas aqueles corajosos o suficiente para relatar publicamente suas experiências. Quantos outros haviam encontrado fenômenos similares, mas permaneceram em silêncio, muito assustados, ou muito envergonhados para admitir o que haviam visto? Conforme esses relatos se espalharam pela região, medo e espanto cresceram em igual medida. Imagine-se junto a uma fogueira quente, enquanto testemunhamos como as mais altas autoridades da fé escolheram responder a esta crise crescente. A notícia dos distúrbios sobrenaturais escalantes na mansão Carvalho havia alcançado as mais altas autoridades eclesiásticas com velocidade alarmante. Imagine, se puder, a atmosfera solene da casa capitular da catedral, onde o bispo Álvaro presidiu uma reunião de emergência do clero mais sênior da região. A luz tremulante de incontáveis velas lançava sombras dançantes nas antigas paredes de pedra enquanto homens eruditos debatiam como melhor enfrentar uma situação que desafiava os próprios fundamentos de seu entendimento. O próprio bispo Álvaro era um homem de considerável experiência em guerra espiritual. Tendo passado décadas estudando os aspectos mais esotéricos da doutrina da Igreja, ele possuía conhecimento de rituais e práticas que raramente eram discutidos fora dos círculos mais confiáveis do clero. Seu rosto marcado pelo tempo carregava as marcas de incontáveis vigílias e jejuns, e seus olhos cinzentos penetrantes haviam testemunhado fenômenos que teriam abalado a fé de homens menores até o âmago. A decisão de intervir pessoalmente não foi tomada levianamente. Tal ação direta pela hierarquia da Igreja era reservada apenas para as emergências espirituais mais severas, situações onde as almas de uma comunidade inteira pendiam na balança. O bispo compreendeu que seu envolvimento conferiria enorme peso às alegações dos aldeões, ao mesmo tempo que colocaria sua própria reputação e autoridade em risco considerável. Conforme o outono dava lugar ao domínio rigoroso do inverno, o bispo Álvaro chegou à mansão Carvalho, acompanhado por um séquito cuidadosamente escolhido de especialistas. Padre Emanuel, um especialista em línguas antigas e textos proibidos, carregava consigo uma bolsa de couro contendo relíquias e manuscritos que não viam a luz do dia há séculos. Irmão Sebastian, cujo profundo conhecimento de rituais de exorcismo lhe conquistou tanto respeito quanto temor sussurrado entre seus colegas clérigos, portava uma caixa de madeira ornamentada contendo óleos abençoados, água benta consagrada por 3 papas diferentes, e instrumentos de prata cujos propósitos eram conhecidos apenas por aqueles iniciados nas práticas mais secretas da Igreja. Imagine a procissão enquanto subia pelo caminho serpenteante até a entrada imponente da mansão. O bispo, resplandecente em suas vestes cerimoniais de púrpura profundo e dourado, conduzia o grupo com passos medidos, seu cajado golpeando o chão coberto de geada num ritmo que parecia ecoar com autoridade sobrenatural. Atrás dele, seus assistentes entoavam orações em latim em vozes baixas, suas palavras formando uma barreira protetiva de oração que parecia repelir a atmosfera opressiva que havia se instalado sobre a propriedade. Dona Ana recebeu a delegação eclesiástica com uma mistura de alívio e apreensão. A presença de oficiais da Igreja de tão alto escalão validava suas próprias experiências, enquanto simultaneamente confirmava que a situação havia alcançado proporções verdadeiramente perigosas. Ao escoltar o bispo pelos corredores da mansão, ela não pôde deixar de notar como até mesmo esses homens de Deus pareciam afetados pela atmosfera dentro de sua casa ancestral. A cerimônia de bênção foi conduzida com precisão meticulosa, seguindo protocolos que haviam sido desenvolvidos ao longo de séculos de confronto com ameaças sobrenaturais.
Imagine o grande salão da Mansão Carvalho transformado num espaço sagrado, cada superfície ungida com água benta enquanto nuvens de incenso se elevavam em direção ao teto abobadado. A voz do bispo ecoou com autoridade imponente enquanto recitava orações em latim, grego e hebraico, invocando o poder de santos e arcanjos para purificar as pedras antigas de qualquer presença malévola que ali tivesse se enraizado. Contudo, mesmo conforme a cerimônia progredia, ficou claro que as forças sobrenaturais em ação na mansão não eram facilmente intimidadas pela autoridade religiosa tradicional. Quando o padre Emanuel começou a recitar passagens do livro do Apocalipse, o próprio ar pareceu se adensar com resistência, tornando cada palavra uma luta para pronunciar. Velas que haviam estado queimando constantemente começaram a tremular violentamente, suas chamas se curvando em direções impossíveis, como se sopradas por ventos que existiam em dimensões além do mundo físico. Irmão Sebastian, recorrendo à sua vasta experiência com espíritos malevolentes, reconheceu os sinais de uma presença que estava ativamente resistindo aos seus esforços. Diferentemente dos casos típicos que havia encontrado, onde entidades sobrenaturais recuariam, ou pelo menos permaneceriam dormentes durante rituais abençoados, o que quer que habitasse a Mansão Carvalho parecia estar testando a força de sua fé, sondando fraquezas em suas defesas espirituais. O momento mais perturbador veio quando o bispo Álvaro tentou realizar a mais poderosa bênção de seu repertório, um ritual tão sagrado que suas palavras eram conhecidas por menos de uma dúzia de homens em toda a cristandade. Quando começou a incantação antiga, sua voz subitamente vacilou. Não por medo ou incerteza, mas como se alguma força externa estivesse literalmente impedindo as palavras de saírem de seus lábios. Por vários momentos tensos, o bispo ficou parado, sua boca se movendo silenciosamente enquanto lutava contra uma restrição invisível. Imagine o choque que percorreu o clero reunido ao testemunhar seu líder mais reverenciado, um homem cuja autoridade espiritual nunca havia sido questionada, temporariamente emudecido por forças além de sua compreensão. Contudo, ao invés de recuar em derrota, o bispo Álvaro recorreu a reservas de fé e determinação que o haviam sustentado através de décadas de guerra espiritual. Quando sua voz finalmente retornou, carregava um poder e ressonância que pareciam fazer tremer os próprios alicerces da mansão. As palavras latinas ecoaram como trovão, cada sílaba carregada de autoridade divina. Por um breve momento, pareceu que a bênção poderia ter sucesso, quando a atmosfera opressiva que atormentara a propriedade começou a se dissipar ligeiramente. Contudo, o alívio foi de curta duração. Quando o bispo completou as porções mais sagradas do ritual, um som começou a emanar das profundezas dos alicerces da mansão. Um zumbido baixo e rítmico que parecia zombar das palavras sagradas que acabavam de ser pronunciadas. A temperatura no grande salão despencou de forma tão súbita que a respiração do clero se tornou visível em grandes nuvens brancas, enquanto as velas abençoadas começaram a queimar com chamas que não projetavam luz, criando uma atmosfera de escuridão sobrenatural apesar de sua presença. Padre Emanuel, consultando seus textos antigos com urgência crescente, descobriu referências a entidades que não eram meramente resistentes à intervenção sagrada, mas que na verdade se fortaleciam com ela. Essas passagens, escritas por estudiosos medievais que haviam encontrado fenômenos similares, descreviam presenças sobrenaturais que existiam num estado de perpétua oposição à graça divina, se alimentando das próprias tentativas de bani-las. A percepção de que seus esforços poderiam na verdade estar fortalecendo qualquer força que habitasse a mansão encheu o clero com um profundo sentimento de pavor. Contudo, eles perseveraram, compreendendo que recuar neste ponto deixaria a comunidade circundante indefesa contra ataques sobrenaturais crescentes. Irmão Sebastian tentou uma abordagem diferente, empregando técnicas que aprendera durante seus estudos de práticas espirituais pré-cristãs, cuidadosamente incorporadas à doutrina da Igreja. Esses métodos, embora considerados um tanto não convencionais, provaram ser eficazes contra entidades que pareciam imunes aos rituais tradicionais de exorcismo. Quando o irmão começou sua abordagem alternativa, a própria mansão pareceu responder com hostilidade crescente. Portas por todo o edifício começaram a bater com força tremenda, criando ecos que reverberavam pelos corredores como trovões sobrenaturais. Janelas que permaneceram intactas por séculos de repente se estilhaçaram para dentro, seus cacos formando padrões no chão, que lembravam símbolos antigos que nenhum erudito conseguia identificar. Apesar de seus esforços mais sinceros, o poder combinado dos guerreiros espirituais da Igreja provou ser insuficiente para purificar Solar Carvalho de sua infestação sobrenatural. Quando o amanhecer chegou sobre a propriedade,
Bispo Álvaro foi forçado a admitir o que nenhum homem em sua posição jamais queria reconhecer. Havia forças no mundo que estavam além do alcance até mesmo da mais poderosa intervenção religiosa. O fracasso da cerimônia de bênção da igreja causou ondas de choque nas comunidades vizinhas. Se as mais altas autoridades da fé não podiam fornecer proteção contra a escuridão crescente, que esperança restava para as pessoas comuns? A partida relutante do bispo de Solar Carvalho marcou um ponto de virada na crise sobrenatural, deixando os habitantes da propriedade para enfrentar seus atormentadores sobrenaturais sem o conforto da proteção divina. No entanto, de nosso ponto de vista aconchegante no presente, agora podemos ver como essa aparente derrota levaria a um entendimento completamente diferente das forças em ação. Imagine-se se acomodando mais profundamente em sua cadeira confortável, enquanto a história toma uma virada inesperada. A experiência intensa da cerimônia de bênção do Bispo Álvaro causou profundo impacto em todas as comunidades vizinhas, sugerindo que métodos tradicionais talvez não abordassem completamente a natureza extraordinária do que estava ocorrendo em Solar Carvalho. Dona Ana, testemunhando como até mesmo os rituais mais sagrados da igreja pareciam despertar ao invés de acalmar os mistérios da mansão, viu-se contemplando um caminho diferente. Não para combater as forças sobrenaturais, mas talvez para compreendê-las. Imagine-se em um cantinho de leitura confortável, enquanto exploramos este momento crucial, quando o medo se transformou em curiosidade. Imagine-se se acomodando mais profundamente em seu espaço aconchegante, enquanto visitamos o conselho pensativo que se reuniu na biblioteca da mansão 3 dias após a partida do bispo. Os criados restantes, autoridades locais e a própria Dona Ana se reuniram ao redor da grande mesa de carvalho, onde gerações de decisões da família Albuquerque haviam sido tomadas. O próprio ar parecia carregado de possibilidade, enquanto sombras projetadas pela luz da lareira pareciam dançar com antecipação, como se o próprio cômodo estivesse ansioso para testemunhar este momento de coragem humana enfrentando o desconhecido. Dr. Silva, o médico da aldeia cuja mente racional fora profundamente transformada pelos eventos recentes, propôs uma solução fascinante. Estudo cuidadoso e possível relocação da relíquia misteriosa que parecia estar no centro dos fenômenos extraordinários. Sua pesquisa sobre a história da mansão havia revelado que episódios anteriores de atividade sobrenatural às vezes mudavam ou evoluíam quando objetos ou artefatos específicos eram movidos, como se esses itens servissem como âncoras entre nosso mundo e reinos de possibilidade infinita. A ideia de relocar a relíquia exigia consideração cuidadosa. De acordo com os registros antigos que Dona Ana havia descoberto nos arquivos de sua família, tentativas de mover objetos de significado sobrenatural frequentemente resultaram em transformações inesperadas para os envolvidos. Às vezes, revelando novos mistérios, às vezes abrindo portas para entendimento que gerações anteriores não haviam antecipado. Imagine-se envolvido em um cobertor quente, enquanto contemplamos como escolhas tão profundas devem ter sido sentidas por aquelas almas corajosas, dispostas a se aventurar no desconhecido. Irmão Thomas, um membro júnior do séquito do Bispo Álvaro que havia permanecido para continuar monitorando a situação, se voluntariou para empreender a perigosa tarefa de transportar a relíquia para um mosteiro distante, onde poderia ser contida dentro de paredes abençoadas por séculos de oração contínua. Este jovem monge, com pouco mais de 20 anos, possuía uma combinação de conhecimento erudito e coragem espiritual, que o tornava unicamente qualificado para uma missão tão perigosa. A preparação para a remoção da relíquia exigiu planejamento cuidadoso e proteção espiritual considerável. Irmão Thomas passou dias em jejum e oração, purificando-se de acordo com protocolos antigos destinados a proteger aqueles que devem manusear objetos de poder sobrenatural. Óleos sagrados abençoados por múltiplos bispos foram aplicados em suas mãos e testa, enquanto amuletos protetores contendo fragmentos de ossos de santos verdadeiros foram costurados em seus mantos de viagem. Imagine a cena naquela manhã cinzenta de dezembro, quando a tentativa de transporte finalmente começou. Irmão Thomas, acompanhado por 2 criados de confiança cuja coragem superava seu medo, se aproximou do local de descanso da relíquia com cautela reverente. O objeto em si, um cálice de prata ornamentado datando dos primeiros dias da mansão, repousava sobre seu pedestal como uma serpente bela mas mortal, suas gravações intrincadas parecendo se mover e ondular na luz vacilante das velas. Quando o irmão Tomás estendeu a mão para agarrar o cálice, as forças sobrenaturais que haviam permanecido adormecidas durante as horas de luz do dia explodiram subitamente com uma intensidade avassaladora.
A temperatura no quarto despencou para níveis de congelamento em questão de segundos, enquanto cada pedaço de vidro nas proximidades, janelas, espelhos, até mesmo a água nos copos, começou a vibrar com frequências harmônicas que criaram uma sinfonia sobrenatural de pavor. As mãos do jovem monge, protegidas por olhos abençoados e envoltas em tecido, sobre o qual o próprio bispo havia orado, conseguiram fazer contato com a superfície da relíquia. Mas no momento em que seus dedos tocaram o metal prateado, o irmão Tomás começou a convulsionar como se tivesse sido atingido por um raio. Seus olhos reviraram até que apenas o branco ficasse visível. E sua voz, quando emergiu, carregava tons e inflexões que pertenciam a alguém, ou algo, completamente diferente. Pelos lábios do irmão Tomás, saíram palavras em línguas que antecediam a civilização humana. Frases que pareciam contornar o ouvido e atingir diretamente a alma de qualquer um que as escutasse. Os 2 servos que se voluntariaram para ajudar na relocação caíram de joelhos, dominados por sensações de terror e desespero que pareciam jorrar do monge possuído como veneno invisível. Contudo, apesar do ataque sobrenatural à sua mente e corpo, os anos de treinamento espiritual do irmão Tomás permitiram que ele mantivesse controle suficiente para continuar com sua missão. A cada passo agonizante, ele carregou o cálice amaldiçoado de seu lugar de descanso em direção à entrada da mansão. Cada movimento acompanhado por manifestações sobrenaturais cada vez mais violentas. As próprias paredes da mansão Carvalho pareciam protestar contra a remoção da relíquia. Madeiras antigas gemeram e racharam como se o próprio edifício estivesse sentindo dor física, enquanto retratos de ancestrais Albuquerque há muito mortos começaram a chorar lágrimas de sangue que mancharam suas molduras douradas. O som de crianças chorando ecoou de quartos vazios, ficando mais alto e mais desesperado conforme o irmão Tomás se aproximava das portas principais. Foi no limiar da mansão que o desastre finalmente aconteceu. Quando o irmão Tomás pisou no pórtico da entrada, ainda segurando o cálice amaldiçoado, apesar das forças sobrenaturais dilacerando sua mente, seu corpo subitamente ficou rígido. Então, sem qualquer aviso, o irmão Tomás desabou nos degraus de pedra, o cálice prateado caindo de seus dedos inertes para se estilhaçar contra a alvenaria antiga. No momento em que a relíquia se quebrou, um som como trovão rolou pelo campo, seguido por um silêncio tão profundo que até mesmo o vento de inverno pareceu prender a respiração. Dona Ana, que havia estado observando de uma distância segura, correu para o lado do monge caído. O irmão Tomás ainda estava vivo, mas mal reconhecível como o jovem sério que se voluntariou para essa missão perigosa. Seu cabelo havia ficado completamente branco durante o breve tempo em que esteve em contato com a relíquia, enquanto seus olhos mantinham uma expressão assombrada que sugeria ter vislumbrado reinos de existência terríveis demais para a compreensão humana. O estilhaçamento do cálice não trouxe alívio dos distúrbios sobrenaturais que assolavam a mansão Carvalho. Pelo contrário, a destruição da relíquia parecia ter liberado todas as forças malévolas que estavam contidas dentro dela, espalhando a contaminação sobrenatural por toda a propriedade. Os fragmentos de prata quebrada pareciam pulsar com sua própria vida malévola, e qualquer tentativa de coletá-los resultava em queimaduras que desafiavam tratamento médico. Henrik, um mercador viajante que havia buscado abrigo na mansão durante a tentativa de relocação, tornou-se a 5ª vítima quando cometeu o erro fatal de tentar coletar um dos fragmentos de prata como uma lembrança curiosa. Dentro de horas após tocar o metal amaldiçoado, Henrik desenvolveu os mesmos sintomas misteriosos que haviam levado as vítimas anteriores. Sua morte, testemunhada por vários sobreviventes, seguiu o padrão já familiar de deterioração física inexplicável, culminando em uma morte pacífica mas misteriosa. O fracasso da tentativa de relocação marcou um ponto de virada na crise sobrenatural em torno da mansão Carvalho. Não mais contidas dentro de um único objeto, as forças malévolas que haviam assolado a propriedade começaram a se espalhar para fora, afetando o campo circundante de maneiras que levariam gerações para compreender completamente. O padrão que estava se construindo com precisão matemática agora estava completo, mas ao invés de trazer resolução, havia inaugurado uma era de atividade sobrenatural que definiria a região por décadas vindouras. Conforme os séculos passaram, a história da relíquia apenas se tornou mais misteriosa. Agora, com o conforto da perspectiva histórica, vamos rastrear como esse mistério antigo evoluiu através das eras. Os fragmentos espalhados do cálice antigo, descansando pelos degraus da entrada da mansão Carvalho, tornaram-se sementes de maravilha que floresceriam em lenda ao longo dos séculos seguintes. Imagine-se em seu lugar confortável, favorito,
enquanto consideramos como contos sussurrados da história extraordinária da propriedade, viajaram de vila em vila, carregados por comerciantes, peregrinos e estudiosos viajantes que transformaram cada recontar em algo mais elaborado e fascinante que o anterior. No período do Renascimento, quando o pensamento racional e a investigação científica começavam a iluminar os mistérios medievais, a história do solar de Oakwood havia evoluído para algo muito mais intrigante do que suas origens poderiam sugerir. Homens cultos do século XVI, armados com novos métodos de documentação e investigação, começaram a tratar os fenômenos sobrenaturais como assuntos dignos de séria atenção acadêmica. Não mero folclore, mas mistérios genuínos que desafiavam sua compreensão do mundo. Imaginem-se como um estudioso daquela época, sentados à luz de velas com uma pena na mão, movidos pela mesma curiosidade que nos move hoje. Padre Johannes Mercator, um erudito jesuíta cujas extensas viagens o haviam colocado em contato com numerosos casos de fenômenos extraordinários, chegou ao solar em 1547 com a nobre intenção de conduzir o primeiro estudo sistemático do local. Sua abordagem diferia notavelmente das intervenções religiosas dos séculos anteriores, focando na observação cuidadosa e documentação detalhada de quaisquer ocorrências incomuns, muito como um naturalista estudando criaturas raras e maravilhosas em seu habitat natural. Imaginem o padre Mercator estabelecendo sua residência acadêmica na ala leste do solar, cercado por instrumentos de medição e observação que representavam o que havia de mais avançado na tecnologia renascentista. Imaginem-se confortavelmente instalados numa poltrona, enquanto observamos este estudioso dedicado. Seu astrolábio de bronze e relógios mecânicos projetados para detectar qualquer variação nos ritmos naturais, enquanto sua coleção de textos de filosofia natural fornecia estruturas para compreender fenômenos que eras anteriores haviam abordado com reverência, em vez de estudo sistemático. No entanto, nem mesmo essa abordagem metódica e científica conseguiu explicar completamente os eventos que o padre Mercator documentou durante sua residência de 3 meses no solar de Oakwood. Seus diários detalhados, preservados nos arquivos do Vaticano até hoje, descrevem manifestações que desafiavam a visão de mundo científica emergente e permaneciam frustrantemente resistentes à explicação racional. O erudito relatou flutuações de temperatura que ocorriam em padrões regulares demais para serem naturais, mas complexos demais para serem artificiais. Salas que haviam sido seladas e medidas eram encontradas com móveis rearranjados em padrões geométricos que pareciam seguir princípios matemáticos desconhecidos pelo saber europeu. Mais perturbadores de todos eram os fenômenos acústicos. Sons que pareciam emanar das próprias pedras do edifício, criando harmonias que existiam no limite da audição humana, mas produziam respostas emocionais profundas em qualquer um que as experimentasse. A investigação do padre Mercator foi interrompida quando ele começou a experimentar a mesma deterioração física misteriosa que havia acometido investigadores anteriores. Diferente do início súbito que havia caracterizado mortes anteriores, o declínio do erudito foi gradual, permitindo-lhe documentar seus próprios sintomas com precisão clínica. Suas últimas anotações no diário, escritas com uma caligrafia cada vez mais trêmula, descrevem uma crescente sensação de estar sendo observado por inteligências que existiam logo além do limiar da percepção. O século XVII trouxe nova atenção ao solar de Oakwood, por parte de praticantes das ciências naturais emergentes. Sir William Hartwell, um membro fundador do que mais tarde se tornaria a Sociedade Real, conduziu experimentos extensivos na propriedade em 1683, esperando aplicar os novos princípios da observação empírica a fenômenos que anteriormente haviam sido descartados como mera superstição. Imaginem o elaborado aparato de Sir William preenchendo o grande salão do solar. Dispositivos mecânicos projetados para medir pressão atmosférica, temperatura e umidade com precisão sem precedentes. Sua coleção de bússolas magnéticas e relógios de pêndulo estava destinada a detectar qualquer perturbação nas forças naturais, enquanto suas balanças cuidadosamente calibradas buscavam documentar qualquer mudança inexplicada no peso de objetos dentro das paredes do solar. O que Sir William descobriu desafiou os próprios fundamentos da visão de mundo mecanicista, que estava começando a dominar o pensamento científico. Seus instrumentos registraram perturbações que não seguiam leis físicas conhecidas, enquanto suas tentativas de criar condições experimentais controladas eram consistentemente minadas por fenômenos que pareciam possuir sua própria inteligência e intenção. O desenvolvimento mais significativo durante a residência de Sir William foi sua descoberta do que ele chamou de inconsistências temporais dentro do solar.
Relógios que haviam sido sincronizados gradualmente se desajustavam, mas não aleatoriamente. Eles desenvolviam diferenças de tempo que pareciam corresponder com a intensidade da atividade sobrenatural. Durante períodos de fenômenos intensificados, relógios mecânicos funcionavam significativamente mais rápido ou mais devagar que suas taxas esperadas, criando bolhas temporais, onde o fluxo normal do tempo parecia perturbado. A investigação de Sir William terminou abruptamente quando ele cometeu o erro de passar uma noite sozinho na sala onde o cálice original havia sido guardado. Os criados o encontraram na manhã seguinte em estado de choque cataléptico, seus instrumentos científicos, antes cuidadosamente mantidos, destruídos e espalhados por toda a câmara. Embora tenha se recuperado fisicamente, Sir William nunca falou publicamente sobre suas experiências daquela noite, e seus papéis privados da investigação foram selados com instruções de que não fossem abertos. Até o século XX, o século XVIII viu o solar se tornar um destino para filósofos e cientistas naturais que estavam começando a desenvolver novas teorias sobre a natureza da consciência e da realidade. Dr. Emanuel Soares, o místico e cientista sueco, passou várias semanas na Mansão Carvalho em 1745, tentando aplicar suas teorias sobre reinos espirituais aos fenômenos documentados. A abordagem de Swedenborg diferiu significativamente dos investigadores anteriores, pois ele não buscava dissipar ou conter a atividade sobrenatural, mas sim comunicar-se com ela. Sua correspondência detalhada com colegas descreve experimentos no que ele denominou contato espiritual controlado, usando técnicas de meditação e privação sensorial para se tornar receptivo a influências espirituais. Imagine o Dr. Soares na biblioteca da mansão, rodeado pela documentação acumulada de investigadores anteriores, enquanto se preparava para sua tentativa de contato sobrenatural deliberado. Seu método envolvia jejum, períodos prolongados de oração e meditação, e redução gradual de estímulos externos, até atingir o que descrevia como um estado de receptividade espiritual. Ele relatou ter feito contato com o que acreditava ser a consciência de indivíduos que haviam morrido na mansão ao longo dos séculos anteriores, incluindo algumas das vítimas originais, cujas mortes haviam iniciado o ciclo sobrenatural. Essas comunicações, conduzidas através do que Swedenborg descrevia como impressão mental direta, forneceram insights sobre a natureza dos fenômenos que atormentavam a propriedade. Mais significativamente, Swedenborg alegou ter aprendido que a atividade sobrenatural não era malévola por natureza, mas representava uma forma de angústia espiritual, causada por almas que haviam ficado presas entre os reinos físico e espiritual. O cálice amaldiçoado, de acordo com essas comunicações, havia servido como ponto de ancoragem que impedia a progressão espiritual normal após a morte, criando um acúmulo crescente de consciência confusa e desesperada que se manifestava como fenômenos sobrenaturais, cada vez mais caóticos. A teoria de Swedenborg, embora impossível de verificar através de meios convencionais, forneceu a primeira explicação coerente de por que a atividade sobrenatural havia se intensificado ao longo do tempo, em vez de diminuir. Cada morte associada à mansão adicionava outra consciência presa à congregação espiritual, criando uma comunidade cada vez maior de almas deslocadas que nem conseguiam partir completamente nem se comunicar efetivamente com o mundo dos vivos. As implicações das descobertas de Swedenborg não seriam totalmente apreciadas até muito mais tarde, mas marcaram uma transição crucial em como pessoas pensantes abordavam os fenômenos na Mansão Carvalho. Em vez de ver a atividade sobrenatural como forças externas a serem combatidas ou contidas, futuros investigadores começariam a considerar a possibilidade de estar lidando com um ecossistema espiritual complexo, que requeria compreensão em vez de conquista. Quando o século XVIII chegava ao fim, a reputação da Mansão Carvalho havia se espalhado pelos círculos intelectuais europeus. Estudiosos, filósofos e cientistas de todo o continente começaram a incluir a propriedade em suas investigações mais amplas de fenômenos inexplicados, gradualmente construindo um corpo de documentação que forneceria a base para abordagens mais sistemáticas da pesquisa paranormal nos séculos vindouros. Imagine-se acomodando-se no cantinho mais confortável da sua imaginação, porque o que a ciência moderna descobriu sobre esses mistérios antigos vai deixá-lo absolutamente espantado. Agora, vamos testemunhar como as ferramentas da nossa era moderna finalmente começariam a iluminar esses enigmas atemporais. Quando o século XIX inaugurou uma era de revolução industrial e avanço científico, investigadores chegaram à Mansão Carvalho, armados com tecnologias que teriam parecido mágicas para seus predecessores. No entanto,
Essas inovações notáveis revelariam que os fenômenos misteriosos que haviam assombrado a propriedade por séculos eram muito mais complexos e fascinantes do que qualquer um havia imaginado. Imagine-se em um estudo aconchegante, rodeado por livros encadernados em couro, enquanto exploramos como mentes modernas abordaram esses enigmas atemporais. Dr. Eduardo Teixeira, um membro proeminente da recém-estabelecida Instituição Real, liderou a primeira expedição verdadeiramente científica à Mansão Carvalho em 1847. Imagine-se, observando de um assento confortável junto à janela, enquanto seu equipamento elaborado era transportado pela trilha, serpenteante até a propriedade. Geradores movidos a vapor fornecendo corrente elétrica consistente, aparelhos fotográficos capazes de capturar imagens na luz mais suave, e instrumentos eletromagnéticos projetados para detectar variações em campos naturais que poderiam iluminar os fenômenos misteriosos. Era como presenciar o futuro batendo à porta dos mistérios antigos. A abordagem do Dr. Teixeira representava o auge do otimismo científico vitoriano. Ele acreditava de todo o coração que todos os fenômenos misteriosos, não importa quão aparentemente sobrenaturais, eventualmente revelariam seus segredos à investigação sistemática e análise cuidadosa. Seus protocolos experimentais detalhados foram projetados para complementar em vez de descartar as experiências subjetivas de investigadores anteriores, compreendendo que a percepção humana poderia ela mesma ser parte do fenômeno que ele buscava entender. Seus protocolos experimentais detalhados foram projetados para complementar, em vez de descartar, as experiências subjetivas de investigadores anteriores, entendendo que a percepção humana poderia ser, ela própria, parte do fenômeno que ele buscava compreender. Imagine o grande salão de Solar Carvalho transformado em um laboratório vitoriano. Suas pedras antigas abraçadas por instrumentos reluzentes de latão, e dispositivos mecânicos que faziam tic-tac e zumbiam com precisão milimétrica. Imagine-se acomodado em uma poltrona confortável nas proximidades, enquanto observamos a equipe do Dr. Teixeira trabalhando com dedicação metódica, fazendo medições basais de temperatura, pressão atmosférica, força do campo magnético e atividade eletromagnética por todas as câmaras do solar, como cartógrafos mapeando um país inexplorado de maravilhas. Porém, apenas alguns dias após o início de sua investigação, os instrumentos cuidadosamente calibrados do Dr. Teixeira começaram a registrar anomalias que desafiavam todos os princípios científicos conhecidos. Seus detectores eletromagnéticos, projetados para identificar os campos sutis gerados por fenômenos naturais, começaram a captar sinais que pareciam se originar de fontes que não existiam em nenhum sentido físico. Os padrões eram complexos demais para serem interferência elétrica aleatória, mas consistentes demais para serem mero mau funcionamento do equipamento. Mais intrigantes de todas eram as leituras de seu equipamento fotográfico. O Dr. Teixeira havia trazido a tecnologia de câmeras mais avançada disponível, capaz de capturar imagens usando tempos de exposição extremamente curtos para eliminar qualquer possibilidade de borrão de movimento ou ilusão óptica. Contudo, quando suas chapas fotográficas eram reveladas, elas consistentemente mostravam formas e figuras anômalas que não haviam sido visíveis a olho nu durante as exposições reais. Essas anomalias fotográficas pareciam ser mais do que simples falhas no processamento químico. As formas que emergiam nas chapas pareciam corresponder às localizações e horários, quando outros instrumentos haviam detectado as perturbações eletromagnéticas mais fortes. Mais perturbador ainda, algumas das figuras fotográficas pareciam estar vestindo roupas consistentes, com diferentes períodos históricos, como se a câmera estivesse de alguma forma capturando imagens de pessoas que haviam estado presentes no solar durante séculos anteriores. A visão racional de mundo do Dr. Teixeira começou a se fragmentar quando ele tentou documentar as anomalias temporais que investigadores anteriores haviam relatado. Seus cronômetros mecânicos, sincronizados antes de cada experimento, gradualmente desenvolviam diferenças de temporização que pareciam corresponder à intensidade de outros fenômenos medidos. Durante períodos de atividade eletromagnética intensificada, o próprio tempo parecia fluir em ritmos diferentes em diferentes áreas do solar. O ponto de ruptura veio quando o Dr. Teixeira decidiu passar uma noite sozinho na câmara, onde o cálice amaldiçoado original havia sido guardado, armado com seu equipamento de gravação mais sensível. Seus instrumentos detectaram um acúmulo constante de atividade eletromagnética começando à meia-noite, atingindo níveis que deveriam ter sido impossíveis de gerar sem fontes de energia externas massivas. Imagine o Dr. Teixeira cercado por seus guardiões mecânicos, seus mostradores de latão e bobinas de cobre reluzindo à luz do lampião,
enquanto registravam leituras cada vez mais impossíveis. A temperatura na sala começou a flutuar violentamente, caindo para níveis próximos ao congelamento antes de subitamente disparar para calor tropical. Tudo no espaço de minutos. Seus detectores eletromagnéticos registraram intensidades de campo que excediam qualquer coisa anteriormente registrada em fenômenos naturais. Mas foi quando seu equipamento fotográfico começou a operar independentemente que o Dr. Teixeira finalmente compreendeu que estava lidando com forças além do alcance da ciência vitoriana. Suas câmeras, que requeriam operação manual para funcionar, começaram a tirar fotografias sozinhas, seus obturadores mecânicos clicando em rápida sucessão, como se controlados por mãos invisíveis. Quando essas chapas foram posteriormente reveladas, elas mostraram imagens claras do próprio Dr. Teixeira, fotografado de ângulos que teriam requerido que outra pessoa estivesse operando as câmeras. O momento decisivo veio quando o próprio relógio de bolso do Dr. Teixeira, um cronômetro de precisão que nunca havia variado mais do que alguns segundos em todos os anos que ele o possuíra, começou a andar para trás. Não simplesmente parando ou diminuindo, mas na verdade revertendo seu mecanismo em desafio a todas as leis conhecidas da física. Enquanto observava com um horror crescente, os ponteiros de seu relógio traçavam movimentos anti-horários, enquanto continuavam a fazer tic-tac com precisão mecânica. A expedição do Dr. Teixeira terminou abruptamente na manhã seguinte, quando seus assistentes o encontraram inconsciente no chão da câmara experimental, cercado por equipamentos que haviam sido de alguma forma desmontados e reorganizados em padrões geométricos complexos. Embora tenha se recuperado fisicamente, o Dr. Teixeira nunca publicou suas descobertas de Solar Carvalho, e seus papéis privados da investigação foram encontrados contendo apenas páginas em branco, como se tudo o que ele havia escrito tivesse sido de alguma forma apagado por forças além de sua compreensão. O início do século XX trouxe uma nova geração de investigadores armados com equipamentos ainda mais sofisticados. A doutora Margarida Pereira, uma pesquisadora pioneira no campo emergente da parapsicologia, chegou a Solar Carvalho em 1923, com instrumentos eletrônicos que representavam o que havia de mais avançado em tecnologia. Seus detectores de campo eletromagnético, alimentados por válvulas a vácuo e circuitos elétricos, eram sensíveis o suficiente para detectar perturbações no campo magnético natural da Terra. A abordagem da doutora Pereira diferia de seus predecessores, vitorianos no sentido de que ela não partia do pressuposto de que os fenômenos pudessem ser explicados inteiramente através da física convencional. Em vez disso, ela formulou a hipótese de que a atividade sobrenatural poderia representar formas de energia ou consciência que existiam fora do espectro eletromagnético normal, exigindo estruturas teóricas completamente novas para serem compreendidas. Imagine a doutora Pereira em seu laboratório improvisado, cercada por equipamentos eletrônicos que zumbiam e brilhavam, com o poder da tecnologia do início do século. Seus osciloscópios e analisadores de espectro geravam representações visuais da atividade eletromagnética, permitindo que ela estudasse padrões e frequências que tinham sido invisíveis para investigadores anteriores. O que a doutora Pereira descobriu desafiou não apenas a compreensão científica convencional, mas também as teorias emergentes da mecânica quântica que estavam começando a revolucionar a física. Mais significativamente, a pesquisa da doutora Pereira sugeriu que a própria consciência poderia desempenhar um papel crucial nos fenômenos. Suas medições consistentemente mostraram que a intensidade da atividade sobrenatural se correlacionava diretamente com a presença e o estado emocional de observadores humanos. Durante períodos em que a mansão estava completamente desocupada, seus equipamentos de monitoramento remoto registravam apenas leituras básicas. Mas no momento em que alguém entrava no edifício, particularmente alguém que estava ciente de sua reputação sobrenatural, os instrumentos começavam a detectar aumentos massivos na atividade eletromagnética. Esta descoberta levou a doutora Pereira a propor o que ela chamou de teoria da amplificação da consciência. A ideia de que certos locais poderiam servir como pontos focais onde a consciência humana poderia interagir com fenômenos de nível quântico para produzir efeitos que pareciam sobrenaturais, mas eram na verdade manifestações de leis naturais mal compreendidas. A investigação da doutora Pereira chegou ao seu ápice quando ela tentou criar condições controladas para fenômenos baseados na consciência. Usando técnicas de meditação e isolamento sensorial, ela tentou alcançar o mesmo estado mental receptivo que investigadores anteriores haviam relatado durante seus encontros mais significativos. Seus instrumentos eletrônicos monitoraram sua atividade cerebral enquanto simultaneamente mediam mudanças ambientais por toda a mansão.
Os resultados deste experimento teriam parecido impossíveis para pesquisadores anteriores. Conforme a doutora Pereira entrava em estados meditativos mais profundos, seus equipamentos registravam aumentos correspondentes na atividade eletromagnética por todo o edifício. Mais notavelmente, os padrões desta atividade pareciam espelhar os ritmos e frequências de suas próprias ondas cerebrais, como se a própria mansão estivesse de alguma forma se sincronizando com sua consciência. Nem mesmo a ciência moderna conseguiu iluminar completamente o que aconteceu em seguida. No entanto, nossa história não termina aí. A partir de nossa compreensão confortável no presente, vamos ver como as mais recentes abordagens científicas revelariam mistérios ainda mais profundos. A doutora Patrícia Vargas chegou à Mansão Carvalho em 1987, com equipamentos que representavam o auge da conquista científica do final do século XX. Sua investigação, financiada por uma prestigiosa bolsa universitária, empregou tecnologias que teriam parecido pura magia para pesquisadores anteriores. Câmeras de imagem térmica capazes de detectar as mínimas variações de temperatura, espectrômetros computadorizados que conseguiam analisar amostras de ar com incrível precisão, e detectores de campo quântico que mediam as perturbações mais sutis na própria estrutura da realidade. Imagine-se em uma cadeira confortável enquanto testemunhamos como até mesmo nossas ferramentas mais avançadas encontrariam mistérios que transcendiam o entendimento convencional. O Laboratório Móvel de Vargas, um trailer convertido repleto de fascinantes equipamentos eletrônicos de monitoramento, se aninhava pacificamente na sombra da antiga casa da mansão. Bancos de telas de computador exibiam leituras contínuas de dezenas de sensores colocados por todo o edifício, criando uma teia eletrônica abrangente de observação que conseguia detectar até mesmo as variações mais sutis nas condições ambientais, como ter olhos e ouvidos digitais por todos os cômodos, observando e escutando por sinais do extraordinário. A fase inicial da investigação da doutora Vargas procedeu exatamente como planejado. Seus instrumentos estabeleceram medições básicas para temperatura, umidade, campos eletromagnéticos e até flutuações de campo quântico por todos os cômodos da mansão. Durante os primeiros 3 dias, tudo parecia perfeitamente comum, levando a doutora Vargas a se perguntar se investigadores anteriores haviam simplesmente trabalhado com as limitações do entendimento de sua época. Mas na 4ª noite de sua residência, algo extraordinário ocorreu que expandiria sua apreciação pela verdadeira complexidade da própria realidade. Imagine-se envolto em um cobertor aconchegante, enquanto testemunhamos este momento crucial, quando a ciência de ponta encontrou algo que transcendia todo o entendimento atual. Imagine a dot. Vargas em seu centro de comando de alta tecnologia, monitorando pacificamente dezenas de dados sob a luz suave das telas dos computadores, quando todos os instrumentos do seu arsenal começaram a registrar maravilhas simultâneas. Não as mudanças graduais que poderiam indicar variações de equipamento, mas mudanças instantâneas em propriedades físicas, fundamentais que revelaram realidades além da compreensão científica estabelecida, como assistir o próprio universo demonstrar que guardava muito mais mistérios do que qualquer livro-texto jamais imaginara. Suas câmaras de imagem térmica mostravam a temperatura do ar em certas áreas da mansão caindo para zero absoluto, menos 273 graus Celsius, enquanto espaços adjacentes permaneciam à temperatura ambiente normal. Isto não era simplesmente ar frio movendo-se através do edifício, mas zonas localizadas onde o movimento molecular aparentemente havia cessado completamente, criando bolsões de vácuo absoluto que existiam dentro da atmosfera normal. Simultaneamente, seus detectores de campo eletromagnético registraram leituras que excediam o máximo teórico para fenômenos naturais. A força do campo em algumas áreas da mansão aproximava-se de níveis tipicamente associados a tempestades solares ou magnéticas. Contudo, essas perturbações permaneciam precisamente localizadas, afetando espaços não maiores que alguns metros cúbicos, enquanto deixavam áreas circundantes completamente inalteradas. Mas impossivelmente, os detectores de campo quântico da doutora Vargas começaram a medir o que só poderia ser descrito como distorções temporais. Partículas subatômicas em certas áreas da mansão pareciam estar movendo-se para trás no tempo, exibindo estados quânticos que violavam o princípio fundamental da causalidade. De acordo com seus instrumentos, efeitos estavam ocorrendo antes de suas causas, criando paradoxos localizados que deveriam ter despedaçado o próprio tecido do espaço-tempo. Imagine a doutora Vargas observando seus displays de computador com crescente incredulidade, enquanto as leituras impossíveis continuavam a acumular-se. Sua primeira suposição foi falha de equipamento,
Mas a verificação cruzada com sistemas de backup confirmou que todos os instrumentos estavam funcionando perfeitamente. Os fenômenos eram reais, mensuráveis e absolutamente inexplicáveis de acordo com tudo que ela compreendia sobre física. A situação escalou dramaticamente quando os sistemas de gravação automatizados da Dra. Vargas começaram a capturar evidência visual das impossibilidades que seus instrumentos estavam detectando. Suas câmaras de alta velocidade, projetadas para gravar eventos ocorrendo em microsegundos, começaram a mostrar filmagens de objetos movendo-se pela mansão que não projetavam sombras, não refletiam luz, contudo, de alguma forma, interagiam com o ambiente físico de maneiras mensuráveis. Essas gravações mostravam o que pareciam ser figuras humanas caminhando pelos corredores da mansão. Mas quando as filmagens foram analisadas quadro por quadro, as figuras exibiam propriedades que desafiavam a física óptica. Elas emitiam luz ao invés de refleti-la. Contudo, esta luz não projetava sombras e parecia dobrar ao redor de cantos de maneiras que violavam a natureza fundamental da radiação eletromagnética. Ainda mais perturbadoras eram as gravações que mostravam essas mesmas figuras aparentemente conscientes da presença da Dra. Vargas e de seu equipamento de monitoramento. As entidades pareciam posicionar-se deliberadamente em frente às câmaras, como se posassem para fotografias, e pareciam manipular seus instrumentos meramente aproximando-se deles. Leituras eletromagnéticas disparavam sempre que uma dessas figuras se aproximava de um detector. Contudo, não havia interação visível entre a entidade e o equipamento. O treino científico da Dra. Vargas exigia que ela procurasse explicações racionais para esses fenômenos, mas, conforme as evidências se acumulavam, a física convencional mostrava-se cada vez mais inadequada para explicar o que ela estava observando. Suas tentativas de replicar as condições que desencadeavam as anomalias encontraram sucesso parcial. Os fenômenos podiam ser encorajados, mas não totalmente controlados, sugerindo uma inteligência por trás das manifestações que permanecia além de sua capacidade de prever ou dirigir. A investigação atingiu seu ponto de crise quando a Dra. Vargas decidiu usar-se como sujeito de teste, colocando sensores diretamente em seu corpo enquanto se expunha às áreas de maior atividade sobrenatural. Ela teorizou que a consciência humana poderia servir como um componente crucial nos fenômenos, e que o monitoramento biológico direto poderia fornecer insights que a observação externa não conseguia alcançar. Imagine a Dra. Vargas entrando na câmara onde o cálice amaldiçoado original havia sido guardado, seu corpo conectado a sensores biomédicos que monitoravam atividade cerebral, batimento cardíaco, condutividade da pele e níveis hormonais. Conforme ela entrou no espaço, seus instrumentos imediatamente registraram as agora familiares anomalias ambientais, mas pela primeira vez, eles também detectaram mudanças correspondentes em seus próprios sistemas biológicos. Seus padrões de ondas cerebrais começaram a sincronizar-se com as flutuações eletromagnéticas ocorrendo por toda a mansão, criando um ciclo de retroalimentação entre sua consciência e os fenômenos sobrenaturais. Mais notavelmente, sua atividade neural começou a exibir padrões tipicamente associados ao sono REM e meditação profunda, embora ela permanecesse totalmente acordada e alerta. Conforme essa sincronização se aprofundava, a Dra. Vargas começou a experienciar o que ela mais tarde descreveu como transferência direta de informação, conhecimento e memórias que não eram suas fluindo para sua consciência como se descarregadas de alguma fonte externa. Ela percebia a história da Mansão Carvalho não como informação aprendida, mas como experiência vivida, testemunhando eventos de séculos anteriores, como se tivesse estado presente durante sua ocorrência. Por meio desta comunhão impossível, a Dra. Vargas obteve percepções sobre a natureza dos fenômenos que atormentaram a mansão por séculos. Ela compreendeu que a atividade sobrenatural não era aleatória ou malévola, mas representava uma forma de preservação da consciência que ocorria quando estados emocionais intensos se imprimiam na estrutura quântica da própria matéria. A mansão havia se tornado um repositório da experiência humana, armazenando os pensamentos e sentimentos de todos que haviam vivido e morrido dentro de suas paredes. A investigação foi interrompida abruptamente quando os equipamentos da Dra. Vargas registraram distúrbios quânticos tão severos que começaram a afetar a estrutura molecular de seus dispositivos de gravação. Discos rígidos de computador desenvolveram padrões de dados impossíveis que pareciam conter mais informações do que sua capacidade de armazenamento deveria permitir, enquanto filmes fotográficos mostravam imagens que nunca haviam sido expostas à luz, mas retratavam cenas do passado da mansão com perfeita clareza. A Dra. Vargas emergiu de sua investigação com documentação que desafiava as suposições fundamentais da ciência moderna.
mas se viu incapaz de publicar suas descobertas através dos canais acadêmicos convencionais. As evidências eram radicais demais, impossíveis demais para sistemas de revisão por pares concebidos para avaliar pesquisas dentro de paradigmas científicos estabelecidos. Em vez disso, ela depositou silenciosamente sua documentação completa em um arquivo selado, com instruções para que não fosse aberto, até que a compreensão científica tivesse avançado suficientemente para avaliar fenômenos que existiam na interseção da consciência e da mecânica quântica. Seu relatório final, classificado nos mais altos níveis de segurança acadêmica, concluiu com uma declaração simples, que teria parecido ficção científica para investigadores anteriores. A fronteira entre mente e matéria é muito mais permeável do que entendíamos anteriormente. Hoje a relíquia repousa em silêncio, mas sua lenda continua a sussurrar. Nos corredores silenciosos do Museu Histórico Blackwood, localizado no que antes era a ala leste da mansão original, os visitantes agora podem observar os fragmentos reconstruídos do cálice amaldiçoado atrás de vidro reforçado. A vitrine, cercada por uma atmosfera com temperatura controlada e protegida pelos sistemas de segurança mais avançados disponíveis, representa a mais recente tentativa da humanidade de conter forças que podem existir além do alcance da tecnologia. A doutora Sarah Chen, atual curadora-chefe do museu e respeitada pesquisadora em fenômenos anômalos, passou a maior parte de uma década estudando os fragmentos do cálice e seus efeitos contínuos tanto no edifício quanto em seus visitantes. Sua abordagem combina metodologia científica rigorosa com um respeito saudável pelos relatos históricos que abrangem mais de 4 séculos de atividade sobrenatural documentada. Imagine a Dra. Chen em seu laboratório moderno, cercada por equipamentos que teriam parecido magia para os investigadores do século XIX, que primeiro tentaram entender os mistérios da mansão. Seus detectores de campo quântico, capazes de medir distúrbios no nível subatômico, mantêm vigilância constante do cálice reconstruído, enquanto sistemas de imagem térmica monitoram flutuações de temperatura que continuam a ocorrer em padrões regulares demais para serem naturais, mas complexos demais para serem artificiais. O que a Dra. Chen descobriu desafia nossa compreensão de como a consciência e a matéria interagem em níveis fundamentais. Os fragmentos do cálice continuam a emitir assinaturas eletromagnéticas mensuráveis, que parecem responder à presença e estados emocionais de observadores humanos. Durante períodos em que o museu está vazio, seus instrumentos registram apenas leituras básicas. Mas quando visitantes se aproximam da vitrine, particularmente aqueles que estão familiarizados com a história do artefato, a atividade eletromagnética aumenta em proporção direta ao seu envolvimento emocional com a exibição. Mais notavelmente, a pesquisa da Dra. Chen documentou o que ela denomina impressão informacional, um fenômeno onde indivíduos que passam tempo prolongado observando-os fragmentos do cálice começam a relatar conhecimento detalhado sobre eventos históricos que ocorreram na mansão, apesar de não terem tido exposição prévia a esses relatos históricos específicos. Essas experiências relatadas incluem descrições precisas de características arquitetônicas que não existem mais, nomes de pessoas que viveram na mansão séculos atrás, e detalhes sobre a vida cotidiana que são verificados quando cruzados com documentos históricos. O próprio edifício do museu continua a exibir as anomalias temporais que investigadores anteriores documentaram. Relógios sincronizados colocados por toda a instalação gradualmente desenvolvem discrepâncias de tempo que se correlacionam com a intensidade da atividade sobrenatural. Durante exibições especiais ou programas educacionais que focam na história do cálice, essas distorções temporais se tornam mais pronunciadas, criando variações mensuráveis no fluxo do tempo entre diferentes áreas do edifício. A descoberta mais significativa da Dra. Chen relaciona-se ao que ela denomina ressonância da consciência, a aparente capacidade dos fragmentos do cálice de amplificar e preservar estados emocionais humanos. Seus instrumentos detectaram padrões eletromagnéticos que parecem codificar informações complexas, possivelmente incluindo fragmentos de memória de indivíduos que tiveram contato significativo com o artefato original ao longo dos séculos. Esta pesquisa levou ao desenvolvimento de novos referenciais teóricos, que tentam explicar como a consciência pode interagir com fenômenos de nível quântico para criar efeitos que parecem sobrenaturais, mas podem na verdade representar processos naturais pouco compreendidos. O trabalho da Dra. Chen sugere que a consciência humana existe como uma forma de informação quântica que pode, sob certas condições, se entrelaçar com a estrutura fundamental da própria matéria. As implicações desta pesquisa vão muito além do caso específico da mansão Carvalho. Se a consciência pode realmente deixar marcas mensuráveis em objetos físicos,
Isso poderia explicar artefatos históricos, edifícios antigos e locais onde ocorreram eventos emocionalmente significativos. O que gerações anteriores atribuíam a fantasmas ou maldições pode, na verdade, ser evidência de interações no nível quântico entre mente e matéria que a ciência está apenas começando a compreender. Visitantes do museu frequentemente relatam experiências que parecem validar as teorias do Dr. Chen. Muitos descrevem a sensação de serem observados enquanto veem a exposição do cálice, ou experimentam mudanças emocionais súbitas que parecem não ter relação com seu próprio estado mental. Alguns relatam vislumbres breves de figuras em roupas de época refletidas no vidro da vitrine, embora as câmeras de segurança nunca tenham capturado qualquer evidência visual de tais aparições. As crianças que visitam o museu parecem particularmente sensíveis a qualquer consciência que permaneça associada aos fragmentos do cálice. Programas educacionais voltados para jovens visitantes consistentemente produzem as leituras eletromagnéticas mais significativas, como se o artefato respondesse mais fortemente a mentes que ainda não aprenderam a descartar a possibilidade do impossível. O Dr. Chen documentou numerosos casos de crianças que forneceram descrições detalhadas da vida na mansão durante vários períodos históricos, informações que elas não poderiam ter obtido através de canais educacionais convencionais. Esses relatos frequentemente incluem detalhes sensoriais, o cheiro de fumaça de madeira, o som de cascos de cavalos no calçamento de pedra, a sensação de roupas pesadas de lã, que sugerem conhecimento experiencial em vez de intelectual. Escolas locais começaram a incorporar visitas ao museu em seus currículos de história, não apenas para aprender sobre o passado, mas para participar do que pode ser a primeira tentativa bem-sucedida da humanidade de criar interações controladas entre consciências do passado e do presente. Estudantes que completam esses programas frequentemente demonstram retenção notável de informações históricas e mostram maior empatia pelas lutas e experiências de pessoas de eras anteriores. A comunidade local gradualmente se adaptou a conviver com o mistério permanente dos fragmentos do cálice. Em vez de ver a atividade sobrenatural como uma ameaça, a maioria dos moradores passou a vê-la como parte de sua herança cultural, uma conexão única com o passado que enriquece sua compreensão da história e da experiência humana. Os valores dos imóveis na região, na verdade, aumentaram durante a última década, conforme as pessoas buscam viver próximo ao que se tornou reconhecido como um dos locais mais significativos do mundo para a pesquisa de consciência. A combinação de investigação científica rigorosa com respeito pelo mistério histórico criou uma atmosfera onde pesquisa racional e admiração podem coexistir de forma produtiva. O legado da mansão também influenciou abordagens contemporâneas para a preservação histórica e design de museus. Em vez de tentar controlar completamente ou eliminar fenômenos anômalos, instituições pelo mundo estão começando a considerar como tais efeitos podem ser incorporados com segurança em experiências educacionais que ajudam visitantes a se conectar mais profundamente com narrativas históricas. A equipe de pesquisa do Dr. Chen continua desenvolvendo novas tecnologias especificamente projetadas para estudar interações entre consciência e matéria. Seu trabalho atraiu financiamento de universidades e instituições de pesquisa pelo mundo, conforme as implicações de suas descobertas se estendem a campos que vão da física quântica à psicologia cognitiva e ao desenvolvimento de inteligência artificial. Talvez mais importante, a pesquisa contínua na Mansão Carvalho representa um novo modelo de como a ciência poderia abordar fenômenos que tradicionalmente foram descartados como sobrenaturais. Em vez de presumir que eventos inexplicados devem ser completamente naturais ou completamente impossíveis, a equipe do Dr. Chen trabalha a partir da premissa de que a própria realidade pode ser muito mais estranha e maravilhosa do que nossos paradigmas científicos atuais podem acomodar. Conforme nossa jornada através desta história sombria chega ao fim, ficamos com questões profundas. Conforme chegamos ao final de nossa exploração, caro ouvinte, você agora testemunhou exatamente o que prometi no início: 3 relíquias amaldiçoadas cujas histórias, documentadas, revelaram aquele padrão arrepiante de ceifar precisamente 5 vidas cada antes que a ciência moderna pudesse começar a entender por quê. Do coração de obsidiana no castelo Corvomonte aos fragmentos do cálice de prata na Mansão Carvalho, traçamos como beleza e horror podem se tornar misteriosamente entrelaçados ao longo dos séculos. Juntos, descobrimos algo notável: que a dança eterna da humanidade com o desconhecido revela tanto sobre nossa coragem quanto sobre o sobrenatural. De feiticeiros egípcios antigos a alquimistas medievais, de estudiosos renascentistas a pesquisadores modernos,
Cada geração enfrentou esses fenômenos inexplicáveis com a mesma resposta fundamental: não recuo, mas curiosidade. O que me impressiona mais profundamente sobre essas histórias não é a escuridão que revelam, mas a luz que iluminam dentro do espírito humano. Ao longo de cada era que exploramos, quando confrontados com fenômenos que desafiavam a compreensão, as pessoas não simplesmente se encolheram de medo. Elas questionaram, investigaram, procuraram compreender. Mesmo quando seus métodos pareciam primitivos pelos padrões de hoje, mesmo quando suas conclusões as levaram por caminhos que agora consideramos equivocados, o impulso subjacente era fundamentalmente belo. O desejo de entender nosso mundo e nosso lugar dentro dele. Imagine por um momento um jovem estudioso em um mosteiro medieval, debruçado sobre textos antigos à luz de velas. O vento de inverno uiva do lado de fora de sua cela de pedra, mas ele persiste, movido por uma curiosidade insaciável sobre os mistérios que o cercam. Ele sabe que outros chamaram tais buscas de perigosas, até mesmo heréticas, mas continua porque algo profundo dentro dele se recusa a aceitar que qualquer conhecimento deva permanecer para sempre oculto. Este mesmo espírito que levou nossos ancestrais a buscar compreensão na escuridão continua a nos impulsionar hoje, embora nossas ferramentas e métodos tenham evoluído além de seus sonhos mais selvagens. Os praticantes de magia que encontramos não eram necessariamente os vilões que a história às vezes os pintou. Muitos eram curandeiros, buscando aliviar o sofrimento em uma era quando a medicina convencional oferecia pouca esperança. Outros eram filósofos, tentando entender as forças fundamentais que governam a existência. Sim, alguns se envolveram em práticas que agora sabemos serem prejudiciais ou sem sentido, mas devemos lembrar que eles estavam trabalhando com o conhecimento disponível para eles, guiados por estruturas de compreensão que faziam sentido dentro de seu contexto histórico. Considere os alquimistas que encontramos em nossa jornada. Embora sua busca para transmutar metais básicos em ouro possa parecer tola para nós agora, seu trabalho estabeleceu as bases para a química moderna. Suas observações meticulosas, sua manutenção rigorosa de registros, sua disposição para experimentar e falhar e tentar novamente. Essas qualidades eventualmente levaram a descobertas revolucionárias que transformaram nosso mundo. A linha entre magia e ciência, aprendemos, é frequentemente mais tênue do que poderíamos esperar. O que é particularmente fascinante é como essas figuras históricas lidaram com o medo e a incerteza. Vivendo em tempos quando a peste poderia atacar sem aviso, quando desastres naturais eram vistos como punição divina, quando a própria estrutura da sociedade poderia desmoronar da noite para o dia, eles ainda encontraram maneiras de ter esperança, de aprender, de crescer. Sua resistência diante do terror genuíno nos oferece um modelo para lidar com nossas próprias incertezas. Os rituais e práticas que exploramos, mesmo os mais sombrios, revelam algo essencial sobre a natureza humana. Nossa necessidade de controle em um mundo incontrolável. Quando confrontadas com forças além de sua compreensão, as pessoas criaram sistemas de significado, desenvolveram práticas que lhes davam uma sensação de autonomia, encontraram maneiras de acreditar que poderiam influenciar seu destino. Embora possamos não aprovar todos os seus métodos, certamente podemos entender o impulso. Enquanto você se acomoda mais confortavelmente em sua cama esta noite, talvez reflita sobre quanto mudou desde aqueles tempos antigos. Os medos que mantinham nossos ancestrais acordados à noite, peste, fome, invasão, vingança sobrenatural, foram em grande parte superados pela engenhosidade e cooperação humanas. Iluminamos muitos dos cantos escuros que antes aterrorizavam civilizações inteiras. Desenvolvemos medicamentos que pareceriam milagrosos para curandeiros medievais. Tecnologias que pareceriam mágicas para estudiosos renascentistas. No entanto, em alguns aspectos não mudamos nada. Ainda buscamos entender os mistérios que nos cercam. Ainda lutamos com questões de significado e propósito. Ainda nos encontramos atraídos por histórias do sobrenatural, do inexplicado, do mágico. Talvez isso seja porque essas histórias falam a algo fundamental dentro de nós. Nosso reconhecimento de que a realidade é muito mais estranha e maravilhosa do que geralmente nos permitimos acreditar. Agora você viu como o padrão se revela. Objetos belos impregnados de tragédia, reivindicando exatamente 5 vidas através de diferentes eras, mas finalmente nos ensinando que a maior magia que nossos ancestrais possuíam não foi encontrada em seus feitiços ou poções ou rituais elaborados. Foi encontrada em sua capacidade de maravilhamento, sua disposição para acreditar que o mundo guardava segredos que valiam a pena descobrir, sua fé de que a compreensão era possível mesmo nos tempos mais sombrios.
Esta mesma magia vive dentro de cada um de nós hoje. Toda vez que escolhemos curiosidade em vez de medo, toda vez que buscamos aprender ao invés de simplesmente julgar, toda vez que abordamos o desconhecido com mentes abertas e corações generosos, honramos as melhores tradições daqueles que vieram antes de nós. Esta noite, enquanto você desliza em direção ao sono, você carrega dentro de si a sabedoria acumulada de incontáveis gerações. A coragem de exploradores antigos, a persistência de estudiosos medievais, a engenhosidade de inovadores renascentistas, as descobertas de pesquisadores modernos, tudo isso vive em você. Você é parte de uma cadeia ininterrupta de curiosidade humana que se estende de volta aos nossos primeiros ancestrais e adiante para futuros que mal podemos imaginar. As histórias que compartilhamos esta noite nos lembram que cada era tem seus mistérios, seus desafios, suas oportunidades para crescimento e descoberta. Nossos ancestrais enfrentaram seus desconhecidos com quaisquer ferramentas que tinham disponíveis. Eles criaram significado no meio do caos, encontraram esperança nos tempos mais sombrios e passaram seu conhecimento adiante para que pudéssemos construir sobre suas fundações. Enquanto você fecha os olhos e deixa o sono abraçá-lo, lembre-se de que você também é parte desta grande história. Os mistérios que o fascinam, as perguntas que o impulsionam, as esperanças e sonhos que você carrega, estes o conectam a todo buscador da verdade que já viveu. À sua própria maneira, através de suas próprias escolhas e ações, você continua a antiga tradição humana de empurrar contra a ignorância, de escolher luz em vez de escuridão, de acreditar que a compreensão sempre vale a pena buscar. Talvez esta noite, enquanto você se acomoda no conforto de seu próprio espaço seguro, você se encontre notando os objetos ao seu redor com nova apreciação. Aquela joalheria antiga, essas relíquias de família, as peças vintage que carregam histórias de proprietários anteriores, cada uma pode guardar mistérios que estamos apenas começando a entender. Se esta exploração de relíquias amaldiçoadas e seus padrões documentados despertou sua curiosidade pelos mistérios inexplicados da história, saiba que você está participando da mesma tradição atemporal de fascínio que tem impulsionado as descobertas humanas por milênios. Cada pergunta que você faz, cada mistério que captura sua imaginação, conecta você a esta cadeia infinita de buscadores. Doces sonhos, querido ouvinte. Que seu descanso seja tranquilo e seus sonhos sejam preenchidos com uma suave admiração. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada através das sombras mais intrigantes da história. Até nos encontrarmos novamente em outro cantinho acolhedor da história. Boa noite e durma bem.